E nesse contexto, Anderson, você que saiu de João Monlevade, foi para Jundiaí, depois foi para Belo Horizonte, você tinha que quebrar uma barreira. Você já olhava para os teus pais, tios, todos lá em João Monlevade, fazendo teoricamente a mesma coisa, e você tem um ato de disrupção, né? Você fala, peraí, eu vou fazer diferente. Como que você enxerga essa tua atitude? O que te impulsionou? Qual que foi o insight que você falou, não, espera aí, eu vou fazer diferente. Eu vou para uma trajetória diferente. Eu tenho amigos de infância que ficaram em João Monlevade. Muitos estão até muito bem sucedidos. Não há uma regra do tipo, sim. Quem saiu tá melhor, quem ficou tá pior, tá melhor. Não tem essa regra. Né? E eu nunca encontrei, de fato, quais foram os meus motivadores, assim, por sair ou não sair. Eu sempre entendia que a gente precisa nos encontrar. Acho que você precisa entender se você está feliz onde você está, se você tem um perfil de ser mais desbravador, se isso combina com você. Eu sempre pensei assim, eu acho que as pessoas têm que se encontrar um pouco e se entender. Acho que o nome do podcast é muito legal. É claro que de alguma forma você também tem que ser um pouco audacioso. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Audazes Podcast. O podcast traz aqui para nossa mesa as maiores lideranças da saúde brasileira para compartilhar seus acertos, seus erros, suas trajetórias, suas lições, para que você possa, não importa o lugar que você estiver no Brasil, implementar esses princípios e transformar pacientes e instituições. Eu sou Rômulo Rocha, médico e empresário, CEO da Mirai, um dos principais grupos médicos do Brasil. Tenho a honra também de ser fundador do Audazes Podcast e host aqui do nosso programa. Tenho aqui comigo ele, Michael Robert, meu sócio, conselheiro, CEO, empresário. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Rômulo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Audazes Podcast. Um lugar que nós estruturamos, reservamos, criamos para que possamos confrontar o status quo. E como tem sido importante receber aqui mentes brilhantes, né, Rômulo? Que tem aqui exposto sua experiência, seus acertos, seus erros, para que a nossa jornada possa ser abreviada com aprendizado de terceiro. Isso é sabedoria. Então convido você que hoje, nesse episódio especial, fique antenado, ligado, tenha um coração ensinável, uma mente flexível para poder desaprender e aprender com aqueles que estão liderando a saúde no Brasil. Exato, a gente sempre fala aqui que o sucesso deixa pistas e nós aqui somos investigadores, a gente vai investigar a trajetória de um grande líder da saúde, que eu já tive a oportunidade de assistir ele palestrando no CONAP e hoje eu tenho a honra de tê-lo aqui na nossa mesa e o nome dele é o Anderson Mendes. Pessoal, Anderson, extremamente conhecido, eu vou aqui trazer um pouco do currículo dele, que é enorme, né? Ele tem MBA em Gestão, Inovação e Serviços de Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, MBA em Saúde Pública pela Gauss, pós-graduação em Gestão de Serviços de Saúde pela FGV, Gestão de Estratégia de Negócios de Saúde pela Unifesp, traçou uma trajetória fantástica na CACID, analista de sistemas a gerente executivo, foi presidente da Unidas Autogestão, por a principal entidade que une convênios de autogestão, por 5 anos e meio, e hoje diretor de negócio da Premium Care Participações e é professor da Faculdade São Camilo e Faculdade ID. Anderson, uma enorme honra ter você aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, né? Fico honrado. Espero que a minha história tenha esse tamanho de ser audaz, né? Vamos tentar aqui falar um pouquinho de tudo isso e contar para vocês. Acho uma experiência incrível também ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a vida, né? A gente fala tanto, eu sou professor de curso de pós-graduação, dou palestras e sempre falando sobre saúde, falando sobre desafios, falando sobre cenários. Hoje vou ter essa oportunidade de falar sobre mim, né? Então é sempre algo que traz um friozinho na barriga e algo diferente, né? Acho muito legal, parabéns pela iniciativa, legal. Espero que a minha história talvez possa ajudar, né, quem está nos ouvindo aí também a ter um pouco de insight, a ter também as suas, possa contribuir aí com tudo isso. Espetacular, Anderson. A gente sabe que por trás de um grande executivo, de uma grande história, tem uma pessoa comum, né, normal, com seus desafios, com sua origem. Queria que você trouxesse aqui um pouquinho da sua origem, né? De onde você é, como que foi os seus
tua origem, teu background familiar? Eu tenho uma história muito interessante, né? Eu acredito, né, assim, que seja. Eu nasci numa cidade considerada média no interior de Minas, chamada João Monlevade. É uma cidade que tem hoje 65 mil habitantes. Não é uma pequena cidade, mas também não é uma cidade grande. Mas como todas essas cidades do interior, todos os jovens são levados para aquilo que é a principal economia da cidade, né? E João Monlevade depende muito de uma usina siderúrgica, né? Hoje a ArcelorMittal, na época que eu nasci era Belgo Mineira. Então era aquela coisa assim, meu pai trabalhava na Belgo, todos os tios trabalhavam na Belgo, então era aquela coisa que era meio que a carreira que você se imaginava, né? Amanhã estou lá também trabalhando na Belgo. E eu fiz então metalurgia, minha primeira formação foi em metalurgia para trabalhar na Belgo. E fiz estágio na Belgo para trabalhar. Então, nem imaginava que eu fosse trabalhar com saúde ou com qualquer outra coisa, era mais nesse sentido. Mas na época não tive uma oportunidade lá, quando eu me formei na companhia, e eu passei no processo seletivo em Jundiaí, em São Paulo. E eu vim para Jundiaí com 18 anos, na época muito novo, né, para poder coordenar uma equipe numa forjaria em Jundiaí que fazia peças para automóveis. E estou lá, um metalúrgico, era um supervisor de turma, trabalhando. E falei assim, cara, não vou voltar para Minas, não tá legal. Tinha uma questão de turno também, que você trabalhava, essas usinas trabalham 24 horas por dia, né, 7 dias por semana, então você vai trocando turnos e me impossibilitava de continuar estudando, ao qual eu gosto muito de fazer. Estou nesse momento fazendo mais um MBA agora na USP, então assim, é uma coisa que eu gosto muito de estar fazendo e isso não me permitia. Eu voltei para João Monlevade e falei, vou tentar fazer uma outra coisa aqui. E aí a Belgo Mineira estava fazendo uma seleção para desenvolver analistas de sistemas. Naquela época, numa linguagem de baixa plataforma, né? Era COBOL, que hoje em dia nem se fala mais, mas era muito usual naquela época. Fiz curso de COBOL. Então eu fui programador de COBOL durante muitos anos, né? E aí a cidade não tinha essa mão de obra, né? Não tinha escola de informática, não tinha escola de TI, e fizeram então uma seleção dos jovens, né? Pessoas de 16 a 20 anos, num teste de aptidão mesmo. Teste de aptidão de lógica. Vamos entender quem tem pelo menos uma noção, e aí vamos formar. Eu passei nesse teste e fiz o curso de formação, na época BMS, era Belgo Mineira Sistemas, e me tornei então um programador. Comecei a trabalhar com sistemas, e aí eu me identifiquei mais, eu achei que era uma coisa mais interessante do que eu gostava, que era justamente desenhar processos, encontrar oportunidades, gaps, otimização, fazer aquilo que eu sempre gostei muito de fazer, que é entender como as coisas funcionam e propor melhoria. Assim, isso é bem mais construtivo na minha cabeça. Eu saio então de João Monlevade aí por uma questão de crescimento profissional mesmo, vou para Belo Horizonte, que era a capital, né? Então BH era também outro grande sonho de todos do interior, vou para a capital. Trabalho no Bend, no Banco do Estado de Minas, que era uma empresa que também tinha os mainframes, né? Também tinha as linguagens COBOL, Natro, VB2. Eu falei, é a mesma linguagem. E aí o Bend passa por aquele momento de privatização. Ele foi privatizado por Itaú. E aí gerou para a gente, que era da tecnologia, uma dúvida muito grande, assim, como é que vai ser pós-venda, né? Pós-aquisição do Itaú. Itaú tem uma gigante estrutura de tecnologia, como é que isso vai ser? E no Bend eu trabalhava na Fazbend, era dentro da própria estrutura do Bend, mas cuidando da caixa de assistência do Bend, fazendo sistemas para pagar os prestadores de serviço, pagar as guias médicas, porque foi um acaso, eu não escolhi isso. Essa caixa de assistência era quase um plano de CACI, saúde. era um plano de saúde. É como se fosse uma CACI, né? É como se fosse uma CACI, como se fosse uma saúde Petrobras, da mesma forma. E só que na época era dentro do RH, né? Hoje, por exemplo, a Saúde Caixa roda no RH da Caixa Econômica Federal. Então, ela é conduzida pela própria TI da Caixa, pelo RH da Caixa. Você tem ali um grupo de pessoas que são dedicadas a esse negócio, mas assim como tem alguém que está no cartão de crédito, alguém que está em empréstimo, alguém que está em imobiliário, é assim no banco, né? Você divide as caixinhas e esses bancos grandes são assim. Então eu tinha essa dúvida de como é que vai ser isso, né? A gente vai ficar, não vai ficar. Na época eu já namorava há algum tempo,
né? A namorada já estava pressionando para casar, falou assim, e agora, meu amigo, vai casar ou não vai casar? E eu falei, o negócio tá feio, eu tinha 6 anos de namoro. E aí eu falei, não, apesar de, hoje pensando, né, na época eu era muito jovem, mas os tempos mudam, né, eu tinha 24 anos na época, nessa época eu tinha 24 anos, eu falei, putz, vamos dar um rumo na vida. E aí com esse medo, alguns amigos do Benji começaram a procurar oportunidades e encontraram em Brasília, com o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil fazia justamente um movimento de centralizar toda a tecnologia de informação em Brasília. Era dividido em vários, chamavam de CEDIPs, né, vários centros de tecnologia, tinha em Londrina, tinha em Ribeirão Preto. Eu falei assim, não, vamos centralizar tudo em Brasília, construir um baita prédio de TI na época, eram 5.000 funcionários na tecnologia do banco, imagina o tamanho disso. E aí é claro que quando você faz esse movimento, muitos funcionários não querem ir para Brasília. Tem famílias, tem outros negócios, tem questões. Então o banco tinha uma dificuldade para repor esses quadros, começou a selecionar então pessoas que queriam ir para Brasília para trabalhar em mainframe, COBOL, Natro, que era a nossa praia. Um colega, eu falei com um amigo meu, Moacir, falou assim, vai lá, se o negócio for bom, você me fala e eu vou avaliar também. E aí ele foi, passou, como foi a chegada dele foi muito interessante, havia muito benefício para poder receber essas pessoas lá, porque para atrair, né, Brasília na época não tinha a infraestrutura que tem hoje, né, Brasília era muito difícil, tinha poucos restaurantes, e fomos, reduzindo a história longa, fomos para Brasília. Achei que a proposta era boa, fomos para Brasília. Quando chego em Brasília, o meu currículo, pela essa experiência na área, né, de contas médicas, de plano de saúde, de análise desse processo de contas médicas, o diretor na época falou assim, cara, esse cara é perfeito para nos ajudar com a CACI, porque o banco fazia justamente o movimento de retirar a CACI do RH e passar para essa instituição que hoje é um CNPJ próprio, uma instituição própria. Então esse movimento aí de um spin-off, vamos falar assim, né, mas é para uma associação, né, para uma venda, estava acontecendo. Eu falei assim, esse cara tem essa experiência, eu tinha feito isso lá também no Benji, então assume lá para a gente essa parte da CACI para fazer esse movimento. E aí foi muito interessante porque eu peguei a CACI na construção de uma empresa. Do nada, não tinha um computador, não tinha um notebook. Era uma ideia, até eu chegar era uma ideia. Então eu participo muito dessa construção da CACI enquanto empresa. Eu quero te interromper Claro. um minutinho, Anderson, porque nós estamos indo para Você está engatando já numa segunda marcha, que é super interessante a gente falar, mas eu gostaria de explorar um pouco esse início de carreira, porque na verdade, só falamos com a nossa audiência, nós temos muitos jovens diretores, muitos jovens executivos, né? A nossa geração, você tinha um tempo de maturação na carreira muito mais amplo, né? Muito mais tempo levava, e hoje, em função da informação, os jovens estão mais preparados, mais rápidos, mais proativos, né? Mais dinâmicos. Eu acho que vale a pena a gente olhar para esse início de carreira e entender, Anderson, algumas coisas que a gente vai consolidando ao longo da nossa jornada, e eu acho que vale a pena a gente refletir. Eu fiz TI também, sou técnico em processamento de dados, e curiosamente, acho que já contei isso aqui, Romulo, fiz porque minha mãe mandou. Então, e também não tínhamos, eu nasci em Jundiaí, e nós não tínhamos grandes opções. Eu poderia fazer eletrônica e processamento, meu irmão fez eletrônica, eu fiz processamento de dados, foi ali que eu estudei COBOL, mas algo importante eu fui descobrindo ao longo da jornada. A minha estrutura de raciocínio, ela se deve a esse início de carreira e de fazer algo que eu não queria fazer, de ter que estruturar um programa, por exemplo. Isso influenciou ao longo da minha jornada na execução. O que eu quero dizer? Nós sabemos que nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer fazer. Às vezes nós temos que entender que muitas vezes a gente faz aquilo que é necessário fazer. Se nós temos um mínimo plano de carreira como executivo, como empresário, se a gente quer chegar num objetivo, nós precisamos estar dispostos a fazer muitas vezes aquilo que nós nem gostamos de fazer. E nesse contexto, Anderson, você que saiu de João Monlevade, foi para Jundiaí, depois foi para Belo Horizonte, quer dizer, tinha ali você tinha que quebrar uma barreira, né? Você já olhava para os teus pais, tios, todos lá em João Monlevade,
fazendo teoricamente a mesma coisa e você tem um ato de disrupção, né? Você fala, peraí, eu vou fazer diferente. Como que você enxerga essa tua atitude? O que te impulsionou? Qual que foi o insight que você falou, não, espera aí, eu vou fazer diferente. Eu vou para uma trajetória diferente. E o que também você recomenda para quem está iniciando o negócio, carreira? O que nós temos que pensar? Como é que nós temos que raciocinar e processar isso para não correr o risco de ficarmos na zona de conforto, né? Que é muito comum. A gente fica num status quo e só dá continuidade. Sempre me perguntam sobre isso, né? Eu falo até com os amigos que estão lá. Eu tenho amigos de infância que ficaram em João Levante. Muitos estão até muito bem sucedidos. Não há uma regra do tipo, Sim. quem saiu está melhor, quem ficou está pior ou está melhor. Não tem essa regra, né? E eu nunca encontrei, de fato, quais foram os meus motivadores, assim por sair ou não sair. Eu sempre entendia que a gente precisa nos encontrar. Acho que você precisa entender se você está feliz onde você está, se você tem um perfil de ser mais desbravador, se isso combina com você. Eu sempre pensei assim, eu tenho 2 filhos, né? Depois a gente pode falar mais um pouco sobre essa questão deles, mas eu sempre converso com eles sobre isso. Eu falo, não tem certo ou errado. Não é porque eu fui assim que vocês têm que ser, né? Eu acho que as pessoas têm que se encontrar um pouco e se entender. É claro que, acho que o nome do podcast é muito legal, é claro que de alguma forma você também tem que ser um pouco audacioso, você também tem que ter alguma ambição, não aquela ambição, né, exagerada, como doentia, como vício, mas uma ambição de aprender mais, de poder fazer mais pelos outros, de fazer mais por você mesmo, né? Então, assim, a gente também tem que ter essa realidade, né? Eu acho que o jovem hoje tem tudo isso que você falou, dessa informação, de um modelo muito diferente hoje de carreira, né? Até de valorização do mercado também, que valoriza, mas trazem também, tudo na vida tudo tem prós e contras, né? Mas traz uma ansiedade também muito grande, né? Preciso de resultados muito rápido. Eu falo, a vida não é assim também, né? Olhar, o Anderson hoje tem 52 anos de idade. Olhar para o Anderson hoje, parece fácil, mas eu comecei a trabalhar, eu tenho carteira assinada desde os 16 anos de idade, né? Comecei muito novo. Meu filho tem 22, está na metade da faculdade. Então, assim, minha filha agora formou no final do ano passado médica, faz hoje residência na Santa Casa, tem 26 anos, começou a trabalhar agora, primeiro emprego, com 26 anos eu falei assim, se você já era minha filha, eu já era pai. Então essa é uma diferença enorme, né, sobre gerações, e está tudo bem, eu falo com eles, está tudo bem, mas reduzam essa ansiedade, né, entendam, se conheçam muito bem, porque o que é mais importante é você se realizar naquilo que faz, e muitas vezes você faz o que você não gosta, faz parte. Mas se você faz isso com um propósito, se você faz isso com uma forma de alcançar um resultado que você busca, você se realiza ali. E aí você vai construindo as pontes para fazer aquilo que você quer fazer, né? Muitas vezes você faz o que você quer fazer num trabalho voluntário, num trabalho aos fins de semana, porque a vida nem sempre vai dar as mesmas oportunidades para todo mundo, e a gente tem que ter isso muito claro, né? Essa coisa dos filmes de Hollywood é muito legal para você assistir no filme. A vida como ela não é assim. E também é possível. Também não é dizer que não é possível. Não é possível. Agora, se você estiver preparado, eu sempre falo isso muito nas minhas palestras, nas aulas que eu dou, assim, se você estiver muito preparado para curtir a jornada, o fim, cara, é só o detalhe. Quando você se prepara para ser feliz só no fim, você sofre a jornada. E isso não é legal, né? Se prepare para curtir a jornada. Cada momento desse é um momento muito interessante. E aí, quando você chegar ao fim, você vai ter curtido tudo, né? É como eu falo assim, é como meus filhos. Não quero só curtir quando está novinho. Ah, legal quando era bebezinho. Ah, não, quero vê-los formados, trabalhando. Não, eu quero curtir desde a gravidez até eles agora, a Ana formada, já tocando a sua vida, já médica, já estruturada. Tudo para mim é muito legal. Eu curto essa fase hoje. Mas eu curtia demais a fase dela bebê, e eu curtia demais a fase dela adolescente, mesmo com todas as questões da aborrecência, mas faz. Então, quando você leva para a vida e fala, cara, se você puder
se imaginar dentro desse processo e entender que isso faz parte dessa construção, vai moldar a pessoa que você vai ser, vai constituir a sua personalidade. Então eu falo muito para os jovens assim, um pouco menos de ansiedade e um pouco mais de propósito, um pouco mais de entender. E nesse propósito que às vezes a gente vê muito aí de LinkedIn, porque hoje está cheio de especialistas de LinkedIn, cheio de autoajuda, de influencer que... Eu falo assim, como é que o cara quer ser influencer se ele não é referência? Né? Sim. Então, assim, busquem referências que, de fato, são pessoas que agregam, que fazem, e vão construindo isso, vão se conhecendo. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai estar em lugar que a gente é muito feliz e muito legal, a gente vai estar em outros que não é tão bom. Mas se você estiver preparado para lidar com isso, você vai encontrando, né, aquelas coisas que fazem. Eu tive a oportunidade de trabalhar em várias cidades. Né? Eu trabalhei em Salvador, trabalhei em Brasília, trabalhei em BH, trabalhei em Jundiaí. E eu sempre pensava assim, quando eu fui para Salvador, o pessoal, nossa, Salvador, aquela cidade, um trânsito, não sei. Assim, cara, olha para a Bahia, tem tanto lugar legal, cara. Você tem uma oportunidade no fim de semana de andar 40 quilômetros, chegar num lugar que as pessoas andam, atravessam o Brasil inteiro para ir lá ver, está na porta da sua casa. Tá assim, vamos ver o que esse lugar tem de bom e vamos aproveitar o que esse lugar tem de bom. As coisas que tem de ruim, todo lugar vai ter, deixa para a gente lidar no dia a dia quando for preciso, mas vamos entender o que isso aqui... Cara, mas foi 3 anos fantásticos da minha vida e da nossa vida, meus filhos comigo, na época, casado, minha esposa. Foi sensacional morar em Salvador. A gente não se arrepende nem um pouco, assim, sabe? Às vezes dá vontade de voltar. E aí eu lembro que na época os colegas falam, pô, mas você vai para Salvador, cara, vai trabalhar lá. Cara, por que não? Né? É claro que a cidade tem pontos negativos. Aí você, com esse propósito, com isso, você consegue extrair um pouco esse bem-estar, sabe? Esse bem-estar. E até sentindo mesmo um efeito muito legal, que é o efeito da conquista, né? Você vai conquistando isso, né? Eu acho isso muito legal. Perfeito. O Anderson, no teu caso específico, você tinha teu início de carreira, você tinha um objetivo específico de onde você queria chegar? Uma meta específica, ou você foi mais experimentando, tentando encontrar um caminho no meio da jornada? Eu nunca tive um objetivo específico de onde eu iria trabalhar e como seria isso. Mas eu sempre me reconhecia como alguém que lidasse com pessoas. Eu adoro pessoas. Eu sei que muita gente hoje não quer lidar com pessoas. Eu sou o contrário, eu gosto de pessoas. Eu gosto de estar falando com pessoas, eu gosto de estar discutindo com pessoas, eu gosto de... A base de tecnologia, né, de informática, o Tom DeMarco discutindo o processo, me ensinou muito a ser o que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa que escuto muito. Então, acho que isso é um feedback que as pessoas me dão. Tem essa tranquilidade de ouvir, olhar para todos os cenários de forma muito, muito ampla e tentar entender melhor o que está acontecendo para fazer propostas mais, vamos dizer assim, mais assertivas. Né? Então eu gosto muito de trabalhar em colegiado. Todas as minhas gestões sempre foram em colegiado. Sempre gostei de trocar com os colegas as opiniões para entender se é a melhor forma, se não é. Claro que em alguns momentos, como presidente, como CEO, você tem que tomar decisões, faz parte. Mas eu sempre gostei de trabalhar. Então eu gosto de gente, então eu sempre quis trabalhar com gente. Meu tempo todo de informática eu falo, né? Não sei se você sabe a diferença de hardware e software, porque hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga. Né? Eu sempre gostei da parte do software, do desenvolvimento. Eu sempre gostei da parte daquilo que era assim, cara, eu quero conversar com as pessoas. Eu quero entender como eu melhoro a sua vida. Pô, você dá 50 cliques para fazer isso. Será que a gente consegue fazer você só dar 3? E a sua produtividade aumentar, a gente ter mais segurança? Será que isso eu não posso buscar direto no sistema? Eu tenho que fazer você digitar isso, eu tenho que fazer isso lá atrás. Então, eu sempre gostei de fazer isso. Então, toda a minha vida foi levado para esse momento, para estar com pessoas. Até mesmo liderar pessoas. Acho que liderança a gente aprende, a gente melhora, a gente estuda, mas a gente tem que ter uma certa aptidão para isso, né? Tem que ser algo que você goste. Tem que ser algo que você goste, né? Algo que uma você disposição para servir, né? Sim. Sem disposição de servir, então, não vai liderar. Então isso para mim sempre foi uma coisa muito nata, né? Desde do grupo de escola, né? Sempre tem aquele cara que vai, né, puxar, fazer a turminha do futebol, quem vai. Então eu sempre gostei muito disso e isso para mim me fazia bem.
Então eu sempre entendia que eu seria um gestor, que eu seria alguém que lidasse com pessoas. Não imaginava que fosse saúde. Porque da TI, quando a Cassi decide fazer esse movimento, né, o Banco do Brasil, os funcionários decidem criar essa empresa apartada, ela nasce com um propósito muito interessante, uma missão muito interessante de fortalecer a atenção primária. A Cassi trabalha a atenção primária há 22 anos, 23 anos, desde que eu entrei, né? 27 anos, desde que eu entrei lá. Ela já nasceu com um estatuto levando para ter uma estratégia de saúde da família, de atenção primária. Mas isso era em 97, em 98. Não existia nenhum sistema de prontuário eletrônico que fosse voltado para uma discussão de atenção primária. Você tinha prontuários de consultório. Não tinha prontuários voltados com aquela lógica de ficha de vigilância, de metodologias de mapeamento de risco. Vamos entender qual é o risco cardiovascular, pegando vários determinantes de saúde. Não tinha essa visão. Existia alguma coisa no público, porque o SUS já tinha essa história. Então, algumas secretarias municipais, algumas secretarias estaduais tinham algum sistema voltado para isso, mas na prateleira das empresas de software, você não tinha isso. Então, a gente tinha meio que desenvolver. Eu era o gerente, já era o gerente executivo da área de tecnologia, da área de desenvolvimento, e assim, eu tinha essa demanda na minha mesa, e eu falei, cara, como fazer isso? E aí a gente traz, né, a Cassi traz alguns colegas do serviço público, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, pensadores do processo, pessoas que foram muito importantes na minha formação do que eu sou hoje. Eu tenho, nas minhas palestras, falas que eu ouvi destas pessoas há 26 anos atrás, 25 anos atrás, e passamos a tentar construir, então, essa lógica, né, da saúde. Mas aí eu tinha uma dificuldade imensa, porque eu era voltado para um processo transacional de saúde, que era receber conta, pagar, que era esse processo mais linear de saúde, e você está falando... Reativo, né? Muito reativo. E você está falando de uma construção de um modelo, né? Porque uma PE, um modelo voltado para uma estratégia de saúde da família, você está falando de um modelo de saúde, né? Quase um sistema, né? Quase um sistema de saúde. Uma lógica de hierarquização, uma lógica de referência e contra-referência. Imagina, são coisas que não... Dentro de um convênio privado. Dentro de um convênio privado. E aí eu falei, cara, não vai dar certo. Eu vou aprender isso. E eu fui para a Fiocruz fazer saúde pública, com ênfase em saúde da família. Um MBA da Fiocruz, realizado. Eu e Maurício, um colega meu também da TI, que a gente tinha as mesmas ideias, assim, trabalhávamos juntos. Ele era da parte de banco de dados, eu era da parte de sistema. E aí a gente foi fazer, éramos únicos dois caras de informática num grupo de jaleco branco. Todo mundo, enfermeiros, muitos médicos, discutindo saúde pública. A gente foi falar de epidemiologia, a gente foi falar sobre imunização e falando também sobre atenção primária. Então, era uma discussão muito rica e eu me apaixonei com aquilo. Me apaixonei com o tema, com a proposta, com o propósito, né? Eu falei, cara, faz todo sentido. Né? A população está envelhecendo, a gente está mudando as cargas de doença e estamos construindo UTI. Não é por aí, cara. Né? Essas pessoas estão precisando de cuidar da saúde enquanto ainda jovens. A gente precisa envelhecer com mais qualidade de vida. Eu falei, cara, faz todo sentido. E aí eu falei, não quero mais CTI. Comecei a pensar assim, não quero mais CTI. Até porque TI tem um problema muito grave, que TI é uma área de natureza devedora. Você está sempre devendo. Backlog de TI é algo assim que não acaba nunca, né? Eu falei, não, essa área é uma área de natureza devedora. Você está sempre devendo alguma coisa, eu quero sair. Eu quero também deixar um pouco de ser, né, vidraça e virar pedra. Eu quero virar usuário, quero começar a reclamar da TI agora. Então, eu começo esse movimento dentro da Cassi, mas aí também é aquela coisa. Não era o momento que a empresa queria que eu fizesse esse movimento. Eu pensei, cara, agora não dá para fazer. A gente precisa disso, precisa de você, não é assim. E você tem que segurar essa ansiedade, né? Aparece um projeto muito interessante, que na época a gente chamava de Projeto Íris, que era a expansão da conexão entre prestadores e operadora, com o TIS, né? A primeira ideia, a primeira versão do TIS, que é aquela troca de saúde na saúde suplementar, que começava a parametrizar os arquivos que você trocava de faturamento, de autorização.
Aí já era um pouco linear, e aí o banco, a Cassi decide assim, pô, a gente precisa, com a capilaridade que tem o Banco do Brasil, ou seja, imagina, na época tinha agência em mais de 5 mil municípios, e tinha uma agência do banco, tem um beneficiário da Cassi. E você tem que montar uma rede para atender aquele beneficiário. Credenciar os parceiros ali na localidade. Exatamente. E como é que você tem capilaridade para chegar nesse cara e falar de uma troca eletrônica? Imagina isso em Muzambinho, imagina isso no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Como é que você vai chegar nesses recôncavos do Brasil, né, nesse Brasil profundo, como a gente gostava de falar na época, e falar sobre isso? Então havia a necessidade de pensar em criar uma empresa, talvez, e fazer. Aí vamos pensar em criar uma empresa? Vamos. Chamamos o Projeto Íris e nos juntamos ao Bradesco Saúde. Até por uma parceria muito grande do banco com o Bradesco na VisaNet, que hoje é Cielo. Né? A VisaNet já tinha o cartão, a maquininha, e a maquininha estava em todos os lugares. Pô, essa maquininha pode, de repente, fazer um POS e receber essas guias de baixa complexidade, como consulta, exames. Vamos usar essa estrutura que a VisaNet tem de capilaridade, pensar numa coisa já web, fazer alguma coisa já web. E aí criamos uma empresa que hoje se chama Horizon. Então eu participei do business plan desde a ideia de projeto, desde a ideia de concepção, da ideia de produtos que essa empresa poderia gerar, de negócios que essa empresa poderia gerar. A Cassi, então, essa empresa nasce com a Cassi tendo 17,5% dessa empresa, a Bradesco tendo em torno de 30 e poucos por cento, e a VisaNet tendo a maior parte, sendo majoritário. Uma empresa de tecnologia para fazer conexão na rede de saúde. E está aí, até hoje, a empresa cresceu muito, fez muito. Aí eu passei, aí pensei, então tá bom, então você sai da área do dia a dia e vai conduzir esse processo. Eu era o braço da Cassi de tecnologia dentro desse processo da criação da Horizon, que já foi uma experiência muito legal. Uma experiência que me levou depois a participar como também executivo em outras áreas de startups, que eu gosto muito de atuar. Então você começa a ter um olhar que não é mais aquele do dia a dia, mas de construção, né? De entender isso. E aí quando eu saio, finaliza o projeto, a Horizon é criada, a gente comprou algumas empresas, fizemos alguns M&As para startar e começar a operar. Depois que começou a rodar sozinho, eu volto para a Cassi, aí eu falo, não, mas agora TI definitivamente não. Então eu vou para a área de negócio, né, faço uma seleção interna e assumo a unidade de Minas Gerais. A Cassi tem gerentes regionais em vários estados e essa unidade estadual ela compõe a gestão das clínicas, né? Minas tinham 5 localidades com clínicas Cassi, com médico de família, BH, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba. E você também é responsável, então, dentro da lógica desse ecossistema, né, de saúde, da lógica também de construir a rede. Então, você também faz o relacionamento com a rede, que vai fazer o atendimento aos beneficiários. Então, tem vamos chamar de uma mini verticalização no serviço próprio, onde a gente atende a atenção primária, médicos de famílias, equipe multidisciplinar, psicólogos. A gente sempre teve um núcleo de saúde mental, uma coisa que a Cassi sempre foi diferenciada de pensar nisso há muitos anos. Hoje todo mundo fala sobre isso, mas a gente já tratava isso há muitos anos. E o gerente, então, era responsável por todas as metas, as construções, toda a parte de acompanhamento dessas clínicas e da rede, né? E começa, então, a me relacionar com os hospitais, negociar tabelas, negociar com as sociedades médicas, né, discutindo reajuste na tabela de consulta, nas tabelas de exames. Então, começo a entender mais como é que é o mercado. E é claro que é um aprendizado, eu não tinha essa experiência até então. Isso já foi por volta dos anos de 2008, 2009. Eu não tinha, então, essa experiência, mas a TI me ajudou muito. Porque o melhor negociador numa pauta de negociação é aquele que detém mais informação. Fato. Não é sempre o que tem o melhor perfil. É claro que você tem um perfil negociador, é claro que você tem uma veia de negociação importante, mas o melhor negociador é aquele que tem mais informação. Esse, com certeza, vai tomar melhores decisões, vai saber até onde pode ir. E aí, muitas vezes, as unidades eram carentes desse tipo de informação por dificuldade de acesso a esse dado que está lá, né? Você imagina um ano de faturamento de um hospital que vai chegar a faturar 200 milhões no final do ano, quer dizer, e como é que você vai pontuar essa tabela e saber os impactos que essa mudança vai fazer dentro
esse grande bando de dados que está ali, mas não consegue gerar informação. Aí vem um cara que é da TI e fala, não, peraí, não preciso de muita coisa. Me dá o dado que eu jogo no Excel aqui, jogo no Acre e trabalho esse dado e gero informação em cima desse dado por um conhecimento técnico que eu tinha de outra área. Então, isso me ajuda muito, né, a me desenvolver enquanto gestor, a ser um gestor que trabalha com dados. Eu sempre falo sobre isso. Eu falo, conta fatos, não há argumentos. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu falo muito para os jovens também, pegando a carona naquela pergunta que você fez, eu falo muito assim, não cabe mais no dia de hoje você falar eu acho. Não cabe. Se eu tiver hoje um gerente, um especialista que virar para mim e falar assim, antes eu acho isso, eu falo, não, achar não. Você tem que ter minimamente uma base, ou teórica, ou de informação, ou de dados. Investigue, pesquise, tome decisões baseadas naquilo que de fato é o que está acontecendo, e não o que você acha que está acontecendo. Hoje não é mais problema você fazer qualquer tipo de pesquisa, inclusive com as pessoas. Eu acho que as pessoas estão usando muito o plano porque saiu na mídia. Vamos entender se é isso mesmo. É claro que você precisa ter os feelings, né? É claro que você precisa ter mas você tem que comprovar isso, né? Você tem que provar essa sua tese. É legal você trazer a tese para a mesa, mas não tome ações em cima dessa tese sem minimamente confrontar se essa tese está certa ou está errada. Tudo bem, se ela não é possível de ser investigada, faça isso então pequeno, pivote, teste. Minha tese está certa? Escala, explora. Essa é a visão, né, do mundo moderno, de startup e tal. Você pensa grande, mas começa pequeno. Porque hoje não tem mais dono da verdade. E o que eu mais vejo, né, hoje lidando na Unidas, nos congressos e tudo, lidando com grandes empresas, tudo, que muitas vezes as pessoas chegam a cargos de C-level nas empresas e fazem projetos baseados no que acreditam. Isso é muito complicado, muito bonito, muito legal, e quando dá certo é muito bacana. Cara, mas a chance de dar certo é muito pequena quando você não tem isso baseado realmente em informações e em gestão daquilo que de fato te dá segurança. Então essa veia da ATI me dá essa veia de assim, cara, eu quero dado. E eu não quero dado por dado. Né? Eu quando trabalho na TI, você quer um relatório? Quer, tá? Você vai fazer o que com esse relatório? Você tem seus negócios. Você me pede assim, Anderson, vem aqui, me dá uma consultoria, cara, eu quero saber aqui como está a minha margem. Tá ok. Se sua margem der 5, você vai fazer o quê? E se der 15? E se der 0? Se você não tem claramente quais ações que você vai tomar baseada nas informações que você vai coletar, não colete. Tem hora que a ignorância é uma bênção. Não colete, cara. Hoje causa mais confusão, né? Vai causar exatamente mais ansiedade, né? Então, hoje, o que tem... No Brasil, hoje tem mais de 1.000 health techs trabalhando, gerando dados de informação. Todas chegam para todos os gestores vendendo alguma solução. Aí você roda aquele analytics bonito, fala de modelo preditivo, te dá um monte de dashboards, mas você não sabe o que fazer com aquilo. 90% das empresas não sabem o que fazer com aquilo. 90% dos gestores não sabem o que fazer com aquilo. Então para que você vai ver dashboard? Por que você vê que seu gráfico está no vermelho se você não consegue? Mas isso eu não consigo fazer. Não, mas isso eu não posso fazer. Mas isso não dá para fazer. Se você não pode fazer nada... Minha mãe dizia isso desde pequeno. O que não tem remédio, remediado está. É um fato. Então... Agora, tem algo muito importante dentro do que você está dizendo, Anderson. Dados é um ponto. Então, você está dizendo, está relatando para nós aqui na CACI que você teve uma jornada longa, extensa, e lógico que isso exige muito e constante preparo. Você tem que ter um nível de compromisso, também uma reputação nesse ambiente para que você possa escalando a tua carreira lá dentro. Você está dando uma informação importante. Olha, é necessário dados, né? E isso é um alerta para a nossa audiência, para nós, para a gente refletir. Se os dados estão disponíveis, o que me impede de buscar, de procurar? E você emenda dizendo o seguinte, olha, se ter o dado não é o suficiente, você precisa saber ler os dados. E nem sempre nós sabemos, e nem ninguém aqui pode afirmar que sabe tudo, que consegue compreender tudo. Se eu sou melhor na área de negócios, certamente eu vou precisar de um apoio na área de finanças, por exemplo. E aí vem o meu ponto. Como que você se cercou, né, a importância de
ter dados, de ter a consciência de buscar dados e também a consciência da leitura dos dados, da interpretação dos dados para estratégia, e quando eu não sei, eu tenho que me cercar de pessoas que saibam mais do que eu. E como você ajustou esse time, esse círculo íntimo de confiança, para tornar também os teus propósitos e o projeto da Cassia uma potência e fazer o que ela tinha que fazer. Isso é muito interessante, né? Eu sempre gostei de pessoas, como eu falei aqui, e eu sempre gostei de pessoas que pensassem diferente de mim. Eu acho que grande parte que eu acredito a um sucesso, né? Eu acredito que a minha carreira é uma carreira de sucesso. Eu acho que sucesso... Tá aqui, a gente só chama aqui quem tem muito sucesso, viu, Anderson? Eu acredito que é uma sim. seleção Se eu fui pesada. convidado, eu falo, deve ter algum sucesso. Mas eu acredito que sim. Acho que sucesso é uma coisa muito difícil de se medir, Sim, né? Não vamos entrar nesse... Mas eu considero que sim, e considero que esse sucesso vem das pessoas que estiveram ao meu lado, seja familiar, seja pessoalmente, seja profissionalmente. E eu nunca... Acho que eu consegui, não sei, talvez por sorte ou por alguma... sei lá, alguma visão, alguma coisa. Eu tive essa coisa de sempre estar trabalhando comigo pessoas que pensavam diferente. Eu já tive colegas de embates, assim, que hoje a gente é amigo, mas a gente olhava assim, cara, é difícil nossas reuniões, né? E eram difíceis, porque a gente pensava diferente, a gente tinha construção diferente, e pessoas que tinham expertises que eu não tinha, que é o que você falou. Eu vou acrescentar uma fase muito, muito importante também que você está colocando: tem que ter o dado, saber transformar esse dado em informação, interpretar essa informação e saber o que fazer com essa informação. Esse é um outro ponto muito importante. Imagine que eu na área de saúde, isso é muito comum, né? Eu estou vendo que eu estou com um custo em oncologia muito alto. Tá bom. Então, extrai os dados. Como é que eu vou extrair esses dados? Em quê? Quais são a prevalência? Quais são os cânceres mais prevalentes? Aquilo que está trazendo? Onde é que meu custo está diferente? Tá, o que é na mama? É na próstata? O que está fugindo da curva? O que está fugindo do padrão? Interpretei os dados. Consegui entender o que os dados me falam. Então já sei aonde é. É nessas regiões, é nesse tipo de câncer, é aqui que está o meu problema. Tá, e agora? Faço o quê? Se eu não tiver pessoas que saibam, é uma renegociação de valor, de preço com a rede? É uma troca de prestador? Eu tenho que tirar um serviço e colocar outro? Porque esse serviço está me ofendendo, é um ofensor, é alguém que agrega muito custo, não está entregando na mesma proporção qualidade, eu não tenho um custo-efetividade. Às vezes, quem vai interpretar o dado e quem vai diagnosticar o seu problema não é quem sabe sentar com o prestador e negociar. Você precisa, às vezes, de um outro time. Então, eu gosto de alguns ditados, vou falar alguns por aqui para a gente também ficar mais divertindo a galera, mas assim, para todo problema complexo e difícil, tem uma solução simples e fácil, que não funciona. Que não funciona. Não existe isso. Saúde é algo muito sistêmico, extremamente sistêmico. Numa simetria de informação imensa, num costurar de negócios, de interesses, de atores. Não tem uma ação única que vai dar certo. Você vai precisar de um conjunto de ações. Você vai precisar de olhar para isso e entender assim, cara, eu vou precisar resolver esse problema. Tome muito cuidado aqui para resolver esse, você não cause outro. Já é uma coisa, você já está indo muito bem se fizer assim. E amanhã eu vou resolver outro problema. E amanhã eu vou resolver outro problema. Não tem como você resolver todos os problemas. Havia uma panaceia muito, por exemplo, de saúde em várias delas. Uma delas era a gestão de crônico. Todo mundo achava que tinha que fazer gestão de crônico. Eu sempre falava isso para todo mundo. Assim, cara, se você fizer muito bem feito, você vai resolver o problema da gestão de crônico. Você não vai resolver o problema da sua operadora. Você vai resolver esse problema, se você fizer bem feito. A gente viu uma panaceia também nos últimos anos de fraude. Tudo virou fraude para todo lado. Eu falei, ok. Fica parecendo que se você resolver fraude, você resolveu o problema da saúde suplementar do Brasil. Eu falo, nossa, fraude é um problema. A gente tem que resolver. Mas a fraude não vai resolver todos os seus problemas. Vai resolver a fraude. A gente tem que ter essa consciência. E aí, quando eu falo muito da ansiedade, também é disso, né? Ter um horário holístico e entender assim, cara, não é que eu não vou fazer e não é que eu não vou dar bola, mas eu tenho que alinhar a expectativa. Profissionalmente e pessoalmente, um dos maiores erros que a gente faz na nossa vida é não alinhar a expectativa.
Não alinhar expectativa com o seu funcionário, não alinhar expectativa com o seu chefe, Fato. não alinhar expectativa com a sua equipe, não alinhar expectativa com a sua esposa, com a sua namorada, não alinhar expectativa com o seu filho. Porque a vida, o sucesso da realização, ela vem se ela estiver alinhada com a sua expectativa. Sem dúvida. Qualquer desalinhamento vai trazer frustração. Sim, então, Né? sabe o que eu costumo dizer para... Eu trabalho com alguns empresários e eu costumo dizer sempre, quando há muito estresse, muita frustração, eu já digo, então você tem que reduzir a expectativa. Aumenta a esperança, mas reduz a expectativa, ou calibra a expectativa, porque o grande risco da frustração é uma expectativa mal alinhada ou mal projetada. Sim, sem dúvida. Perfeito. Anderson, na tua trajetória, ao longo da CACI, você teve uma oportunidade única de praticamente, na verdade, literalmente ver o nascimento do convênio da empresa, né? E a sua estruturação, os primeiros passos. Em que momento a tua jornada cruza com a Unidas? Quando eu adquiro essa experiência de estar lidando com a rede, né, eu gosto muito, né, e sou reconhecido assim pelas pessoas como um cara muito inovador. Sempre me trazem essa... São coisas que você não percebe, né? Eu nunca me olhei no espelho e falei assim, não, você é um cara inovador. Mas as pessoas vão te falando. E quando você faz isso de uma forma natural, você não tem essa preocupação com esses rótulos, né? Até os cabelos brancos também não me ensinaram, assim, eu não julgo ninguém hoje, não tem rótulo para ninguém. A gente está naquele momento, né? Eu falava assim, eu estou como presidente da Unidas, eu não sou o presidente da Unidas, eu estou como presidente. Eu já cheguei aqui sabendo que um dia eu vou sair, é uma associação, tem mandato, e eu não quero transformar isso aqui numa ditadura que só tem um presidente. Não, eu cheguei pregando renovação, na hora que chegar o meu momento eu vou sair. Então, até só para fazer um parênteses, quando as pessoas perguntam assim, como é que você está preparado para deixar a Unidas depois de tantos anos, né? Uma referência, todo mundo gostou muito da sua gestão. Então, eu falei assim, cara, eu trabalho a minha saída da Unidas no dia que eu sentei na cadeira. No dia que eu sentei na cadeira, eu já estou pensando como eu vou sair. Não sei para onde eu vou, eu não tenho esse objetivo, não, eu quero sair da Unidas para ir para tal lugar, não, mas eu já tinha claro como eu queria sair, qual eram os pré-requisitos da minha saída, em termos de reconhecimento, em termos de posicionamento de mercado, em termos de construir alternativas, construir formas. Então, quando eu estou ali trabalhando com a rede, né, começo a fazer esse lidar, eu tinha um entendimento, e continuo tendo até hoje, mudou muito pouco, infelizmente, né? Até porque a Covid também deu uma estagnada em alguns projetos. Eu entendi que o nosso modelo de negócio em saúde é equivocado. O modelo que existe hoje, dessa ideia de contratar serviços, pagar por fee for service, essa relação de negócio. Eu falo, gente, não é só o modelo de remuneração. Não gosto dessas bandeiras, assim, essas coisas para mim não funcionam. É o modelo de negócio. Porque é um modelo que é extremamente desalinhado de interesse e com incentivos muito perversos. Então você precisa, para resolver isso, mudar o modelo de negócio. Você tem que construir um outro modelo de negócio, onde todo mundo que está na mesa esteja de fato alinhado nos seus incentivos e nos seus interesses. E que todo mundo busca aquilo que a gente fala, mas nem sempre é o que acontece, o bem do beneficiário, do paciente, porque é isso que importa. Né? Na ponta do dia a dia, tanto a operadora quanto o serviço de saúde querem tratar as pessoas, curar as pessoas. Então, isso é bonito no PowerPoint, mas na prática os interesses são diferentes. E os interesses são legítimos. É isso que a gente precisa entender. Não há culpado ou inocente. Se eu criar uma clínica, minha filha é médica, se eu criar uma clínica para ela trabalhar, para ela constituir a clínica dela, nós vamos fazer um programa, e aí agora, por isso que eu falo que toda essa bagagem vai te ensinando isso, né? Desde a Horizon, depois as startups que eu ajudei, assim, eu vou criar com ela um programa de crescimento. A gente vai ter meta de aumentar faturamento, a gente vai ter meta de aumentar clientes. Quanto mais o negócio dela cresce, principalmente negócios em saúde que estão começando, dependem de planos de saúde, quanto mais ela crescer o faturamento, mais ela aumenta a despesa do plano. Então os interesses são legítimos, e está tudo certo. Eu conto essa historinha que eu falo, gente, eu sou gestor, né? Fui gestor de plano e a minha filha, mas ok, faz parte, isso tá tudo certo, ninguém está jogando errado. Mas como é que a gente tenta fazer isso de uma forma de elemento de interesse? Então eu tinha uma discussão muito grande de mudar essa relação. Talvez um sonho, talvez. E eu falo assim, cara, isso aqui não dá, é enxugar gelo.
E aí, quando a Cacitra herda algumas políticas do banco que você faz rodízio, né? O gerente fica 5 anos num local, já fica esquentando a cadeira. Aí você vai para outro. Então chegou o prazo, fiquei 5 anos em Minas, e já se falava, olha, a gente quer movimentar, estamos precisando em algumas localidades de alguém com a sua experiência e tal. Uma delas era a Bahia. Eu falei, não, tá precisando de mim? Soldado, eu sou soldado. Soldado vai aonde o general mandar. Então fui, até porque eu também gosto dessa coisa de ter outras experiências, né? Gosto de fazer isso. Então eu falei, não, vamos para a Bahia, se lá está um problema. Quando eu estive em Minas, a Cassi fazia uma análise de desempenho das unidades, né? Ranqueando ali as unidades, a gente ganhou o prêmio de primeiro lugar. Nos 4 anos que eu tive, dos 5 anos, dos 4 anos nós ganhamos o prêmio de primeiro lugar em Minas. E Bahia era o último lugar. Aí eu falei assim, não, vamos para lá, alinhar a expectativa, cara. Se a gente conseguir melhorar o posicionamento da Bahia. Eu fiquei 3 anos na Bahia, no primeiro ano a gente foi vice, nos 2 últimos anos a gente foi em primeiro lugar. Uau. Então, assim, as pessoas pensam assim, pô, mas a Bahia, essa história assim, né, até ruim de falar essas coisas assim, mas estigmas que são ruins mesmo, tipo, a Bahia é preguiçoso. Cara, não tem nada disso, isso é uma bobagem, as pessoas falam muita besteira, as pessoas criam rótulo para as outras sem conhecer as pessoas, entendeu? As pessoas são fantásticas, trabalhavam pra caramba, pontuais, chegavam no horário, saíam no horário, dispostos a fazer as coisas, senão não virava essa página. E o que é que eu fiz na Bahia? Anderson, qual o seu segredo? Você fiz nada. Deixei o pessoal trabalhar. Sentia que muitas vezes eles tinham muito medo. Eu fui muito mais um psicólogo da minha equipe na Bahia do que um executivo que trouxesse ideias, que trouxesse o como, que ensinasse o como. Eu falava, cara, faz aquilo que você acredita, aquilo que você estudou, aquilo que você mapeou, aquilo que você fez. Sempre pensando nisso. Construa uma tese, defenda essa tese, busque dados, construa com os colegas, tenha mais consciência do que vai fazer e faça. Não tenha medo de errar. Eu tô aqui. Esse é meu papel. Fizeram sozinhos. Fiz nada. Só deixei o cara trabalhar, deixei a turma trabalhar. E 2 anos seguintes atingi o primeiro lugar nessa avaliação, que é sensacional. Então, quando eu estava ali fechando, só para chegar na Unidas, rapidamente. Então, quando eu estou ali, eu falo assim, cara, mas essa relação com a rede é enxugar gelo. E aí um colega do banco, um gestor, um cara até ligado ao sindicato, que estava na Bahia, ele se elege diretor em Brasília da Cassi. E ele conheceu o meu trabalho na Bahia. E ele falou assim, Anderson, eu ouvia você falar, porque eu gostava muito de fazer palestra para beneficiário. Eu gostava de ir para a ABB, juntar o máximo que eu pudesse. Tinha uma agência do banco, a maior agência do banco da cidade. Aqui tem 600 funcionários, dá para parar um minutinho? Dá. Parava a agência e eu conversava com os colegas. Falava assim, cara, vamos entender a saúde, o reflexo da sua decisão, como é que isso impacta no todo, né? Porque tudo tem que ser tão bom para a abelha como é para a colmeia, né? Isso eu aprendi com o Diniz, amigo também do banco também. Então a gente assim, cara, como é que a gente faz isso? E aí o Humberto me via falar sobre tudo isso e falou assim, não, Anderson, eu fui eleito diretor e eu preciso montar uma equipe de executivos, porque o diretor é um cargo muito mais de staff, né? A Cassi acontece muito mais na mão dos executivos. E a área que ele assumia era o executivo de rede, que era a sede, a estratégia nacional de rede com a rede prestadora, 40 mil contratos. Uau. Da operadora, geria 40 mil contratos de credenciamento. Imagina o tamanho disso, né? Um orçamento na época de 7,5 bilhões de reais. Ele falou, cara, eu quero você para esse executivo. Eu falei, cara, eu topo, porque aí eu tenho a oportunidade de rediscutir o negócio em saúde. E aí, resumindo, quando eu assumo essa área, faço o mapeamento, levanto os dados, faço tudo o meu negócio, fiz uma reunião com o conselho da Cassi, que é formado basicamente por diretores do banco e uma parte eleita. E os diretores do banco têm uma visão muito sistemática sobre essas questões de dados. Os caras são acostumados a fazer discussões de altíssimo nível, né? E nos eleitos também, pessoas muito capazes lá no conselho. E aí eu fui dizer para o conselho que tudo que a gente está fazendo errado. E eu falei, eu daqui vou arrumar outro emprego, ou eu convenço os caras que o que a gente está fazendo não é enxugar gelo, não está funcionando, e a gente precisa, então, reformular isso. Só que a Cassi, ela é, na prática, um conjunto de pequenas operadoras. Ela não é uma grande operadora. Tudo bem, é uma grande operadora, mas eu falo na prática. Por quê? Porque a gente está literalmente espalhada pelo Brasil. Então, quando eu vou para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul, a Cassi tem 12 mil beneficiários. A grande operadora de autogestão de Mato Grosso do Sul é a Cacemes, tem 140 mil.
E não adianta eu ir negociar com o Hospital de Campo Grande dizendo assim, eu tenho 700 mil vidas. Fala, tá, mas a maioria está no Rio, São Paulo, Brasília, não está aqui em Campo Grande. Você não vai me trazer 700, barganha, né? você não vai me trazer 700 mil clientes, porque os seus clientes não vão vir aqui fazer aqui, né? É claro, quando você pega as grandes redes hoje, né, como as Redditor, as grandes redes, acabam tendo uma área de sombreamento muito grande com a Cassia, acabam tendo uma equiparação de tamanhos, mas no básico a Cassia é um grande. E quando eu falei isso para o conselho, eu falei, a gente precisa mudar essa relação de negócio na saúde. A gente precisa discutir novas formas de fazer gestão, negócios, relacionamento, alinhar interesses e fazer. E aí eu falei, cara, mas Cassia sozinha não vai conseguir. O caminho talvez seja pela Unidas. Porque aí a gente faz uma discussão como autogestão. Aí sim você tem um peso muito maior. Você sai de 700 mil vidas para quase 4 milhões e meio, 5 milhões de vidas para discutir isso. Aí o conselheiro falou assim, pô, gostei da ideia, então vai você. Eu falei, não, eu estou dando a ideia, não precisa ser eu. E aí me incumbiram então dessa missão de assumir esse papel de Unidas, mas uma Unidas que continua com o papel de representatividade, com o papel de fazer a representação do segmento, de defender na questão legislativa, junto à agência e tudo, mas uma Unidas que tivesse propósito de construir alternativas para negócios de saúde. E assim a gente foi fazer esse trabalho na Unidas, que foi muito interessante, a gente colheu muito fruto, e é um trabalho que está começando, ele ainda vai perdurar algumas. Esse processo de transformação ele não é rápido, ele é longo. Aí, desculpa, é só porque ele falou da Unidas, eu queria concluir aqui, como cheguei lá. Imagina, a questão é que eu já tenho mais uma pergunta, mas vou deixar a próxima para daqui a pouquinho. Voltando um pouco na tua atuação de liderança na Bahia, eu tive a sensação que você exerceu uma liderança mais paternalista. Eu queria a tua confirmação. E se foi paternalista, como que nós dividimos uma liderança mais paternalista com uma mais controladora? É uma dicotomia entre isso, né? Eu queria te ouvir um pouco. Eu me considero muito um líder paternalista e técnico. Eu tento fazer muito uma gestão técnica. Eu tento me abstrair totalmente de rótulos, de achômetros. Eu gosto muito de trabalhar muito essa questão. E técnica até no sentido de que, assim, se o assunto é ter um especialista nesse negócio, traz o cara para a mesa. Não importa se ele é o analista, se ele é o auxiliar, mas é quem conhece. Vamos discutir aqui que a limpeza não está boa, então vamos chamar o cara da limpeza aqui. Sabe, assim, eu gosto disso, assim, eu gosto de trazer essas coisas numa visão mais técnica. Paternalista talvez no sentido de que, assim, como eu gosto de pessoas, eu falo isso, eu tenho um grande amigo, o Eloy, que é um alto executivo da TOTS, a gente discorda. E eu acho legal isso, caramba, né? Que eu falo para ele que quando eu já tive, né, a necessidade de demitir muitas pessoas, é sempre para mim uma frustração. Eu sempre me sinto frustrado. Eu falo, cara, eu errei. Enquanto gestor, eu errei. Ou eu errei na seleção, ou eu não consegui motivar essa pessoa ao ponto dela superar, ou eu não capacitei. Assim, eu sempre me considero assim. Ele considera que não. Ele fala, não, Anderson, tem pessoas que não querem, que não vão. Eu falo, tá, mas assim, para mim, me dói como uma frustração. Eu falo, cara, eu demiti alguém porque eu não consegui, sabe, tirar dessa pessoa tudo que ela possa fazer. Então, talvez o paternalismo que você traz vem muito nesse meu cuidado, assim. Eu não sou um chefe tão bonzinho também, não. A gente também tem que, né, que ter as nossas fazer. E quando for preciso, a gente também faz as substituições quando necessárias. É tudo em prol da empresa e daquilo. Porque eu falo assim, olha, eu nunca falo assim, eu tenho amor por essa empresa. Não, eu tenho amor pelas pessoas. Empresa é um CNPJ. Eu tenho aqui uma relação de trabalho. Enquanto essa empresa estiver num equilíbrio que eu acho que ela me traz os benefícios que eu espero ter pela hora de trabalho que eu entrego, eu estou aqui. Enquanto eu trouxer o resultado que essa empresa espera pelo que ela gasta comigo, eu estou aqui. Se essa equação desequilibrar, ou eu peço as contas, ela me manda embora. Excelente definição. Não tenho essa relação. Né? E eu falei isso num processo seletivo para Minas, com 18 pessoas concorrendo comigo da Cassi. Eu fui o último a falar e todo mundo dizendo assim, porque eu sou apaixonado pela Cassi, porque não sei o quê, eu ouvindo aquilo, cara. Porque a Cassi é uma cachaça, a gente chega aqui, então por isso que eu estou querendo concorrer a essa vaga. Aí chegou em mim e disse, cara, eu tenho paixão nenhuma pela Cassi. Aí todo mundo olhou e falou assim, esse cara ganhou, ou já tá menos um na... Eu falei, cara, não paixão nenhuma pela Cassi. Cassi é uma empresa, é o CNPJ. Aprendi a gostar,
tenho muito apreço a muitas pessoas que trabalham na CACI. Mas a CACI é uma relação de trabalho. Eu tenho que ter isso muito claro. Então, quando eu olho para a equipe, e o paternalismo, às vezes nos faz cometer erros, eu falo assim, olha, não interessa se eu gosto de você ou se eu não gosto de você. Nós temos que entregar esse resultado. Ótimo. Porque se eu não entregar esse resultado, troca todo mundo. Não é só você, troca eu, troca todo mundo. E se você não olha isso com muita técnica, você sobrecarrega quem trabalha melhor. Isso é um risco muito grande do gestor, né? Que você fica assim, cara, tem alguém carregando piano. Tá errado? Tá errado. Ah, mas esse cara é meu carregador de piano. Tá errado. Vamos dividir essa carga. Tudo bem, pode acontecer por um momento, você não consegue fazer isso às vezes tão rápido, mas você tem que ter essa visão muito clara. Então, ao mesmo tempo que você dá as oportunidades, eu acho que isso é muito importante, ao mesmo tempo que você também tem que se olhar se você, enquanto gestor, né, eu gosto daquela linha dos 30%, né? Sucesso profissional é 30% seu, 30% da empresa e 30% do seu líder. A empresa tem que te dar condições, capacidade de melhorar, o seu líder tem que ser alguém que, de fato, te ensina, te mostra o caminho, te guia, mas 30% é seu. 30% é aquilo que você tem que desenvolver e tem que fazer, né? Eu acho que esse equilíbrio é muito legal. Então, eu sempre procurei fazer, acho que na Bahia foi isso, um gestor técnico que olhava para os dados e entendia assim, olha, nós precisamos chegar aqui. O que avaliava a unidade, para vocês entenderem? O que pontuava, por exemplo, grande parte, né? O plano de avaliação de desempenho era muito grande, falava até de horas de treinamento, por exemplo, é sempre assim, né, nas empresas. Mas tinha um grande pilar lá que tinha um peso muito grande, que era assim, índice de diabetes controlados, índice de hipertensos controlados, que eram os resultados da clínica. Pô, eu tenho um serviço próprio, eu pago, aqui a CACI são todos seletistas, eu pago médico, eu pago enfermeiro, eu pago uma equipe, custa uma grana, quem está no mercado de saúde sabe o quanto custa uma equipe de saúde, essa equipe tem que entregar resultado. Então eu falava, gente, não temos que discutir, esse é o nosso propósito. Sai do propósitozinho de Instagram, entra no propósito real, que é o resultado, esse é o resultado que a gente tem que entregar. Nós estamos aqui para controlar melhor os diabéticos, nós estamos aqui para... Então, assim, aqui que a gente precisa chegar. E eu falei, e não se preocupe com a meta, se preocupe com o que a gente precisa fazer para cuidar dessas pessoas. A meta é consequência. Se a gente fizer bem o controle de diabetes, o resultado vai vir na meta. Quando os resultados dos exames começaram a ser impostados, porque assim, como é que esse resultado vem? Ele é impostado o resultado do exame da pessoa, de insulina, de hemoglobina, no sistema. E o sistema vai lá e pontua se ele está controlado ou não. Então, por exemplo, não adianta você pensar na meta, a meta vai vir. O robozinho vai calcular lá. A gente tem que pensar no processo. O que estamos fazendo para que as pessoas controlem melhor a sua saúde? Se a gente acertar nisso, pimba, vai bater lá na frente. Então, é uma gestão que você dá essa confiança para as pessoas que precisam entender como fazer isso acontecer, mas ela é galgada em cima de uma técnica assim, cara, não tem o que discutir. Não adianta ficar aqui adorando a pílula. Nós temos que entregar o resultado. Às vezes sim, eu falo isso muito, né? Eu tenho vontade de escrever um livro sobre isso. Eu vivi uma época, talvez o Rodolfo mais novo não tenha assim, mas inteligência emocional. Lembra que todo mundo falava sobre isso? Tinha livros sobre inteligência emocional. E eu, assim, eu vou escrever um livro, A Burrice Emocional. Né? O outro lado, né? Porque eu falo assim, cara, a gente tem uma mania, uma forma de complicar as coisas, e as coisas são tão simples, cara. Todo mundo complica. Você tem alguém que você não gosta no seu trabalho, você fala para todo mundo daquele cara, mas não fala para ele, né? Você fala para o cara, resolve isso. Você acha que alguém não gosta de você, você fala com todo mundo, mas pergunta para a pessoa. Você faz uma pergunta, você resolve anos de terapia, entendeu? Assim, é um negócio tão fácil, né? Mas a gente cria uma dificuldade para fazer essas coisas, né? Então, assim, e o processo de trabalho, tudo a gente tem que simplificar. Quando eu falava assim, temos que mudar a relação de negócios na saúde. Imagina o que é isso, cara. Relações que existem há dezenas de anos. Como é que você muda? Simplificando. Simplificando. Sim, não é trazendo situações mirabolantes e fazendo. Não vai funcionar. Né? A primeira pergunta que eu faço, por exemplo, para projetos em saúde, para todo gestor, nas consultorias que eu dou, eu tenho uma consultoria também, nas consultorias que eu dou, nos trabalhos que eu faço, a primeira pergunta que eu faço para o gestor, tá bom, essa ideia sua é escalável?
Não adianta você ter uma ideia maravilhosa que só vai funcionar para 1.000 pessoas. Você tem 700.000 pessoas na carteira. Esse projeto é escalável? Eu estou fazendo um projeto aqui legal e tal, e para ele funcionar eu preciso dessa consultoria, porque ela vai fazer um terceiro, vai validar. Tá, mas toda vez que você for fazer alguma coisa, você vai ter que contratar uma consultoria, não vai funcionar. Já morreu na largada. Sempre tem que pensar assim, cara, essa solução tem que ser simples o suficiente. Não é que ela tem que ser simples demais, mas ela tem que ser simples o suficiente para ser escalável. Porque a gente só vai mudar o ponteiro do resultado que você espera quando você conseguir escalar as soluções. Não adianta ter soluções mirabolantes que elas não são escaláveis, não são implementáveis. Eu tenho uma solução ótima. Imagina alguém que tem vários serviços de saúde. Um laboratório, tem várias. Não, tem uma solução ótima, mas só funciona para essa loja. Não vai mover o ponteiro. Não vai mover o resultado, não vai mover o ponteiro. Não, só funciona para lojas de capital. Não, mas você tem uma ótima penetração no interior, vai fazer o quê com o interior? Tem que ter uma visão mais ampla, né? Sim. E aí talvez alinhar a expectativa. Tá bom, eu vou fazer isso aqui, mas não vai mover o ponteiro, mas vai melhorar aqui o NPS dessas unidades, eu vou fazer. Ok, tudo bem, não quer dizer que você não faça, mas alinhe a expectativa. Isso não vai resolver não vai mudar o seu ponteiro, porque essa solução não é escalável o suficiente para que você faça isso acontecer. E quando você fala hoje, por exemplo, de tecnologia, né, assim, cara, essa é a pergunta que todo mundo deve se fazer. Consigo escalar isso? Consigo, através desse processo, gerar outro processo? Consigo entregar, de fato, valor? Vou fazer diferença? Vou entregar resultado? Se não, cara, é só um projetinho para chamar de seu, para vender no Instagram ou na internet da empresa. E você olha o ponteiro no final do ano, está do mesmo jeito, da mesma forma. Eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um alinhamento muito grande sobre isso e entender que de fato faz diferença, sabe? Que de fato vai entregar. Né? Tem que ser realista, né, Anderson? Totalmente. Não adianta se apaixonar por um projeto que não vai ter efeito, né, que só satisfaz a você. Quero te fazer uma pergunta sobre o conselho. Você comentou agora há pouco do confronto do conselho, do debate com o conselho, e normalmente as pessoas, eu faço parte de conselho, sou conselheiro e tenho aprendido esse ambiente do conselho, e é muito comum que os empresários, CEOs, acabam rotulando o conselho como burocrático, né? E, às vezes mas também ele tem um papel estratégico muito importante. Quanto o conselho te ajudou a atingir os objetivos? Acho que a minha experiência com o conselho, com os conselhos, né, vários, eu também sou conselheiro, também tenho a certificação em BGC, participo também de alguns. A minha experiência como conselheiro é muito na visão de ser estratégico. Eu falo, cara, isso aqui não é... Eu gosto muito de discutir, isso não é coisa de conselho. Isso é do executivo. A gente discute se o executivo está entregando ou não está entregando, mas o conselho... Eu cuido muito para que o conselho não perca a sua visão estratégica, porque o conselho tem que pensar o que a empresa vai ser daqui 5 ou 10 anos. Não é que ela vai ser... Esse ano já está dado, eu já pensei lá atrás, né? A minha visão. Mas lidando com o conselho, eu lidei com vários conselhos, o que eu mais percebia é que as pessoas não eram francas com o conselho. Falta uma franqueza, né? Porque é sempre um temor, né? Falar com o conselho não é fácil, cara, não é. Mas você precisa ser franco, precisa dizer as verdades. As pessoas só negam informação ou direcionam informação para o conselho. Tenta levar só o que é bom, tenta esconder o que é ruim. Eu via isso acontecer muitas vezes. Não, cara, isso aqui não, isso aqui... Tipo assim, só se pedir, só se alguém exigir. Não vamos... Porque não tá bom esse número. Eu falo, não, cara. Aí, quando você é transparente, quando você é verdadeiro, quando você é franco, você começa, de fato, a se tornar um aliado do conselho. E aí você cria essa simbiose. Você se torna um aliado dele e ele se torna o seu aliado. Porque no momento em que ele acredita em você como executivo, né, ele acredita em você, ele sabe que você de fato está trazendo aquilo que de fato é relevante e faz sentido. E você claramente também tem o direcionamento de onde ir, e esse conselho entende, é isso mesmo, palpita, ajusta, contribui, aí a coisa flui. Porque aí esse conselho vira seu aliado. E os conselhos foram muito meus aliados.
assim, foram muitos, assim, de fazer. Quando o Conselho bancou essa questão da Unidas, teve um presidente também que foi muito importante da Cacil, e o próprio diretor que me levou para Brasília também apoiou muito essa iniciativa, então teve um apoio muito amplo. Acho que o convencimento foi muito, muito interessante, as pessoas de fato se convenceram daquilo. E eu tive a oportunidade depois, já como Unidas, de levar para o conselho, prestava conta, né, levava para esse conselho o que a gente tinha enxergado, construído e feito. E aí eles traziam assim, cara, a gente tomou a decisão certa. Puta, a gente deveria ter feito isso antes. Quando você escuta essas coisas, você fala assim, cara, estou no caminho certo. Mas eu nunca cheguei lá para poder prestar essa conta e falei assim, cara, vou levar o PPT com... Cara, eu cheguei lá dizendo assim, ó, isso aqui não adianta. Não dá para mexer nisso. Isso aqui nós vamos ter que voltar daqui 10 anos para falar sobre isso. Eu estava na minha encomenda, mas eu falei, isso aqui eu não vou conseguir entregar. Não adianta. Por isso. Mas a gente talvez consiga fazer isso, e a gente consegue. Aí o cara falou, não, beleza. Não podia ficar, sabe, embromation, né? Que a galera gosta muito, cara. Não dá para ser. Porque, assim, a construção, ela tem que ser muito transparente. Isso, para mim, é base, cara, da relação. Base da relação. E eu sempre construí isso também com os meus. Assim, cara, me fala a verdade. Fala a verdade. Fala o quanto antes. Não espera a bomba estourar. Porque aí a gente vai achar uma forma de fazer. A gente vai encontrar um meio. Agora, se você não me fala, se essa bomba estoura, aí eu não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Aí você é cobrado enquanto gestor. Falei, cara, porque assim, eu não posso abrir mão do meu papel. É o que eu falo com meus filhos. Eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Os amigos você vai fazer na escola, na faculdade. Não sou seu amigo, eu sou seu pai. Não me cabe esse papel de amigo, me cabe o papel de pai. Talvez o pai possa ser o nosso melhor amigo, né? Ou deva ser, mas é pai, não é amigo. Isso é diferente, isso é uma diferença enorme. Parece que né? É muito bonitinho falar, meu pai é meu melhor amigo. Não, meu pai é meu pai. Eu não sou amigo de vocês, amigos que estão fazendo na faculdade. Eu sou seu pai. E eu sou seu chefe. A verdade dói, mas liberta. Eu sou seu chefe, eu não sou seu, né? Não sou seu amigo, sou seu chefe. Lá fora a gente pode tomar um chopp, eu posso ser padrinho do seu filho, posso ser, mas eu sou seu chefe. Excelente. Isso não pode, essa equação não pode se confrontar, entendeu? Ela tem que se apoiar. Pode contaminar as decisões. Não, ela tem que se apoiar. E ok. E por isso algumas decisões eu vou tomar, algumas decisões eu sou responsável por ela, não você. Então também não posso vir aqui e dizer que a culpa é sua, a culpa é minha. Mas em alguns momentos você vai fazer o que eu acho que você tem que fazer. E ponto. Dá a direção e acabou. Eu também, como subordinado, sempre tive essa, né, experiência também, tá ali no meio como executivo, mas tem um CEO, tem um conselho, então você nunca é o chefe de tudo. Eu era presidente da Unidas, mas eu tinha um conselho. Então assim, você nunca é né, o topo da pirâmide, né? Você sempre tem alguém acima de você. Então eu também, como subordinado, eu sempre disse isso, assim, cara, eu vou defender muito o que eu acredito. Mas se em determinado momento você me disser o conselho disser que é para cá que tem que ir, cara, eu tenho que sair daquela porta e convencer todo mundo que é para cá que tem que ir. Ou então, eu entrego a minha carteirinha e vou fazer outra coisa. O que eu não posso é sentar aqui, Perfeito, discordar do que as pessoas falam, ser convencido ou ser intimado a fazer, sair daquela porta e jogar contra. Não funciona. Não funciona. Eu posso procurar outro lugar para trabalhar, mas dali para a porta para fora, eu tenho que defender aquilo. Ou foi consensuado, ou foi determinado. Eu falo, cara, a empresa quer isso. Ok. Registra tudo que você precisa registrar, coloca todos os pontos que você ia colocar, às vezes decisões etc. Né? Já teve várias decisões dessas que foram extremamente assertivas. Eu estava errado. E eu não tenho problema em me assumir. Eu estava errado. Caramba, cara. Ainda bem que tinham 8 pessoas na sala que me mostraram outro caminho, bateram na mesa para fazer diferente, e eu, com juízo, né? Porque a gente precisa ter mais juízo que razão, e eu com juízo falei assim, fiz. E o negócio deu certo, cara. Né? Que bom. Alguns deram errado? Alguns deram errado. A maioria teve consenso? A maioria teve consenso.
A maioria eu consegui convencer que tecnicamente o que eu trazia era melhor. Eu consegui. Sou bom nisso. Eu falo que você deixa eu falar, eu convenço. Sou bom nisso. Tenho uma condição de fazer isso. Mas em algumas vezes a coisa não caminhou como eu queria. Eu fiz assim, pô, os caras estavam certos. Estão vendo algo que eu não estou vendo. Muitas vezes isso envolve questões políticas. Porque o técnico, ele tende muito a se basear racional, né? no racional. Essas pessoas têm uma experiência, né, os conselheiros têm uma experiência política muito melhor, até da cultura da empresa e tudo. E o cara vira para você e fala assim, Anderson, a ideia é ótima, mas não vai funcionar aqui na Casica. Porque eu conheço a cultura do Banco do Brasil, eu conheço, não vai funcionar. Eu falo, cara, mas a gente está aqui para ser o contra a cultura, a gente está aqui para criar, para inovar. O cara assim, com calma, vamos com calma. E aí, eu faço, então, aquilo que decidimos fazer e o negócio realmente estava certo. Eu falo, cara, eu não sei tudo, eu não conheço tudo. São muitas variáveis que você não domina, né? Então, você precisa ter também essa humildade de reconhecer que, assim, cara, e aí tá tudo bem. Cada um tem o seu papel. Eu falo muito isso com as gerências, né, intermediárias comigo. Eu falo, olha, Mas você está citando um papel, algo muito importante, Anderson, que é pouco falado no Brasil, que é a musculatura política do executivo. Né? Como é importante ter a flexibilidade nossa, para o bem coletivo. Demais. Eu, assim, toda vez que você sobe um degrau na carreira, para uma carreira de gestão, né? Porque quando você sobe o degrau em gestão, você é um analista, você vira um gerente de equipe, você vira um coordenador, você vira um gerente de área, você vira um gerente executivo, você vira um diretor, você vira um presidente. Essa é uma carreira, né, básica. E toda vez que você sobe um degrau, você lida com mais pessoas. Porque não é só os seus gerentes diretos. É toda a companhia que está abaixo de você. Você se torna responsável por todos. Quem é responsável por todos os funcionários da empresa? O CEO. Ele é o líder, ele é o presidente. Não importa se ele tem 5 vice-presidentes, não. Eu só administro 5 vice-presidentes. Não, meu amigo, você administra no Banco do Brasil 80 mil funcionários. Se falar uma palavra indevida, pode prejudicar a corporação toda. Toda. Uma decisão errada, você prejudica todo mundo. Então, assim, cada vez que você sobe nível de responsabilidade, você tem que estar muito claro nessa cadeia, né, de gestão, o papel de cada um. Isso tem que estar muito claro. Então, você olha, e aí o que acontece muitos erros nas empresas? Você pega um excelente técnico e ganha um mau administrador. Porque ele é um ótimo analista, programa como ninguém, faz sistemas como... Mas o cara não é gestor. Às vezes nem sabe lidar, ou não foi preparado para lidar com pessoas. Isso acontece muito, mas você precisa promover, porque senão ele vai embora. E a forma de promover, muitas vezes, é transformá-lo em gestor, mas ele não é gestor. Hoje já se discute muito, né? O banco já discutia a carreira Y, né? Onde você valoriza muito o técnico para ele não precisar pegar uma carreira que não é a dele. Mas isso não é tão comum assim. As empresas valorizam mesmo, né? A bonificação vem de acordo com o seu cargo. E o cara quer aquela bonificação, né? Não, eu quero 3 vezes meu salário, não quero 2 vezes meu salário. Não, mas para ganhar 3 vezes o salário, você tem que ser diretor. Quem é analista ganha 1 vez o salário, né? É assim, a vida é assim, e tá tudo certo. Não estou aqui discutindo o certo ou errado. É assim. Mas se eu falava assim, olha, mas se você vai para a sua zona de conforto, que é seu operacional, quem vai fazer o papel do gestor? Então eu falava sempre, orientando muito a minha gerência média, era, seja gestor. Você topou, a gente conversou sobre isso, você topou esse cargo, você entendeu a mudança, porque a minha expectativa com você não é que o carimbo seja dado no lugar certo. Minha expectativa com você é que a sua equipe seja motivada para colocar o carimbo no lugar certo. Perfeito. Que a sua equipe entregue o que precisa entregar. Essa é a minha expectativa com você. Não é mais que você carimbe no lugar certo, porque você não é mais carimbador. Agora tem que multiplicar resultado. Exatamente. Né? Então, dá para assim, ser o dele. E é difícil, né? É um processo, né? É um processo de aprendizado, é um processo que você vai levando. Isso é muito interessante. E isso, para mim, é o barato da vida. Acho que formar pessoas, né? Hoje eu tive a oportunidade nessa carreira, eu tive a oportunidade de ajudar na formação de muitas pessoas. E elas hoje vêm até a mim, né? Agradecer. Eu tenho hoje um colega que é diretor na Petrobras Saúde, que foi meu estagiário. Bom,
Fantástico. Então, assim, e ele fala isso, né? Ele fala, cara, o que eu aprendi com o Anderson. Ele me trouxe, eu estava numa outra empresa fazendo outro negócio, minha mãe falou com ele que não estava legal, ele me trouxe para me salvar de um serviço que era ruim. E hoje ele é diretor de rede da Petrobras Saúde, né? Então, assim, é o João Bosco, um cara muito, muito amigo, muito bacana, muito competente, assim, mérito dele. Eu abri as portas, né? Mas você ter a oportunidade de participar da carreira dessas pessoas é algo muito fantástico, cara, é muito transformador, né? E se você fala assim, como é que você mede seu sucesso? Eu meço meu sucesso por isso. Eu falo, cara, quantas pessoas eu consegui ajudar? Boa. Quantas pessoas eu consegui ajudar? Né? Ótima métrica. Ótima métrica, não? Quantas pessoas eu consegui ajudar? Seja trabalhando, seja na entrega do meu negócio. Quer dizer, quantos beneficiários da CACI fizeram suas cirurgias, foram atendidos tiveram a rede quando precisava, foram atendidas. De alguma forma eu participei disso. De alguma forma eu consegui ser um cara que desenhou, que negociou, que não teve uma paralisação geral de... Imagina, se eu tomo uma decisão errada como gerente executivo de rede, todo mundo para de atender a CACI. E a pessoa precisa, procura, o hospital fala, não estou mais atendendo. Olha a responsabilidade de tudo isso. Então, assim, quando você vai vendo essas entregas, você fala assim, cara, valeu a pena. Tipo assim, né? Valeu a pena. É muito mais do que o bônus, a remuneração, né? Porque tudo isso passa. Né? Tudo isso passa. Claro que todo mundo precisa pagar seus boletos, todo mundo precisa fazer sua viagenzinha de lazer, todo mundo gosta, eu também gosto. Procuro isso, quero ser bem remunerado, quero crescer na minha carreira ainda, me considero ainda jovem, né? Apesar de aposentado, mas me considero jovem para ainda labutar ainda alguns anos. Então não tem nada de errado nessa ambição, temos que ter essa ambição, mas é muito mais do que isso, né? De onde você vai chegar, onde você vai fazer, é o que você fez para trás, entendeu? Quer dizer, o que é que me trouxe até aqui? E eu gosto de olhar isso sob uma ótica das pessoas, né? Eu gosto de pessoas, ao contrário de muita gente, eu gosto de gente. Eu falo assim, cara, eu gosto de gente. Me dê um microfone e não importa se tem 3 pessoas ou se tem 40 mil pessoas. Eu falo com o mesmo entusiasmo, eu faço a mesma coisa. Assim, é algo que para mim eu hoje na Premier Care, então como diretor de negócios, eu queria ter uma oportunidade de trabalhar do outro lado. Eu sempre fui operadora. Faz bem de caixa ali, CACI. Eu sempre tive do lado de cá da mesa. Eu falo, pessoal, mas a mesa não deveria ter lado. É lógico que tem lado, caramba. Para com essa frescura de dizer que a gente não deveria ter lado. Tem lado, sim. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. A gente tem que alinhar os interesses, mas tem lado. Né? Porque às vezes eu vou fazer um trabalho e o cara fala assim, não tem lado da mesa. Tá todo mundo do mesmo lado, todo mundo do mesmo barco. Eu falo, não tá, meu amigo. Não tá. Para com isso. A vida é como ela é. E tá tudo certo. O que a gente precisa é alinhar os nossos interesses para aquilo que é o bem para todo mundo, principalmente para o beneficiário, para o paciente. Mas que você cresça e que eu consiga controlar meus custos e que tudo faça. Aí eu falei, não, eu quero sentar do outro lado. Então, fui agora para a prestação de serviço, né? Para Premier Care, nós temos 11 hospitais de transição aqui em São Paulo, são 400 leitos, um home care com 800 pessoas sendo atendidas em casa, né? É uma empresa de governança clínica também. Então, assim, eu estou na prestação de serviço. Com o mesmo discurso que eu estava na operadora. Quem me conhece sabe. Acho que a turma até arrependeu de me trazer, porque assim, eu cobro da nossa equipe o que eu cobrava como operadora. Eu falo, ninguém vai ficar aqui internado sem necessidade. Nós não vamos aumentar tempo de permanência para poder faturar mais. Não vamos fazer, a empresa não pode fazer isso. Não deve fazer isso, não vai fazer isso. Eu já tinha esse propósito antes de eu chegar, e eu continuo só fomentando esse tipo de coisa. Que é o mesmo discurso que eu tinha como operadora. Mas é claro que meu papel é outro. Claro que eu estou do outro lado da mesa. É claro que para eu receber o bônus no final do ano, essa empresa vai ter que dar uma EBITDA. O EBITDA vai ter que ser bom, porque meu chefe só fala EBITDA. Então assim, não, cara, tem que fazer. E tá tudo certo, cara. Você tem que calçar esse mindset e entender que as coisas são assim. Não vai vir de graça, né? É uma empresa que tem investidores. Esse investimento tem que valer a pena, né? É assim que funciona, né? Eu, quando brigava lá discutia com os órgãos de defesa do consumidor, dizia, mas plano de saúde, você quer o quê? Que plano de saúde não dê lucro? Quem vai investir, então, em algo que não dê lucro? Tem que dar lucro. No caso da autogestão, que é sem fins lucrativos, tem que ter superávit. Senão fecha a porta. E não é só o plano, agora o vilão é o plano. Então o plano de saúde não pode ter lucro, mas o hospital pode, a farmacêutica pode, a clínica pode, todo mundo tem que ter. O sistema só vai parar de pé,
E se tiver, então a gente tem que se abstrair dessas questões, que eu acho que são muito mais bandeiras, e se pegar na questão técnica. Facilita muito quando você vai para uma discussão técnica entender assim, cara, é a vida como ela é. Então você vai construindo essas relações e levando essas pessoas e esses movimentos para aquilo que você acredita no final das contas, sabe? E você acredita que os executivos empresários mais jovens estão captando essa visão? Porque me parece muitas vezes que nós estamos bebendo água de torneira, né? As embalagens são boas, mas o conteúdo ele está muito aquém do que deveria ser. Eu vou falar algo que é uma visão muito particular, tá? Eu não tenho nenhum instrumento, eu nunca estudei isso para dizer assim, eu gosto muito de estudar as coisas, eu falei aqui que assim, não vale o que eu acho, mas esse é um ponto muito particular, assim. A questão da gestão e do executivo tem uma questão de hora de voo, cara. Tem uma questão de hora de voo, não adianta. O cara pode ser brilhante, mas você não vai montar num Boeing na primeira viagem de um piloto. Você não vai. Ninguém vai. Esse cara vai ter que ter passado primeiro por um aviãozinho pequenininho, ter construído algumas horinhas de voo, passar por um aviãozinho maior, ter experiência, chegar e depois pilotar um Boeing. Não quer dizer que isso seja assim, ele precisa ter 20 anos de experiência para ser um bom executivo. Não, talvez ele consiga fazer isso em 3. Talvez ele seja um AIS e consiga fazer isso em 5, mas precisa de hora de voo. E eu acho que uma coisa que pega muito para os jovens é essa ansiedade de achar que ano que vem ele já está pronto, ano que vem ele já está voando. Eu falo, calma. Precisa de hora de voo, sabe? Precisa de hora de voo. Faz muito sentido o que você está dizendo, Anderson. Eu tenho pensado muito nisso, porque nós temos cada vez mais jovens executivos, empresários. Temos aqui um jovem executivo brilhante, que é o fundador dessa ideia maravilhosa, mas que tem um coração ensinável, e por isso que eu cito isso, né? O coração ensinável, porque ajuda muito. Mas eu penso que muitas vezes eu tenho a impressão que a gente está bebendo água de torneira. Eu estou usando essa expressão, porque nós estamos vivendo um momento em que na mídia você tem embalagens excepcionais de quem não tem o conteúdo suficiente para entregar. Muita gente sendo influência sem ser referência. Exato. É influência de palco e não de vida, não de experiência. Especialista de LinkedIn, exato, né? Falando aquilo que pessoas querem consumir e ouvir e ficam no superficial. E em algum momento você falou da superficialidade, né? Ou da necessidade de não estar superficial, quando nós temos que aprofundar, entender, ser especialista, estar preparado, o termo que você usou aqui, e que é também a nossa mesa, ela tem esse objetivo, né? É levar conteúdo real, conteúdo que faça sentido para quem está consumindo e que de fato ensine, que de fato aprenda. Então, eu tenho acho que faz muito sentido a tua percepção, eu tenho essa impressão também, que nós estamos vivendo um momento que nós podemos deixar aqui um alerta, né? Um ponto de atenção. Talvez esse seja, Rômulo, o ponto cego na direção, né? Nós temos executivos brilhantes, jovens brilhantes, com energia, com paixão, com didática, com método até, mas com pouca estrada. E aí o ponto de atenção é não ser orgulhoso, né? Ser humilde. Isso. Como é que se resolve isso? Cara, traga para o seu lado alguém que tem mais horas de voo. Perfeito. Seja copiloto em algum momento. E é muito importante para quem tem muita hora de vou ter do lado alguém que está com sangue nos olhos. Sim. Então, assim, com velocidade na perna para correr o campo. Exatamente. Né? Então, assim, essa mistura, né? A gente que é um país, seja no Brasil, nenhum país no mundo tem tanta, né, diversidade étnica como o Brasil, ela tem que acontecer também nas empresas, né? De fato, não é de propaganda de SD, não, é acontecer de fato mesmo. Jovens trabalhando com pessoas mais experientes, aqueles que são mais conservadores trabalhando com os que são mais visionários, entendeu? Buscando o quê? Buscando esse equilíbrio, buscando encontrar a maneira certa. E olha que barato, eu aprendo todo dia com os jovens. Eu fui trabalhar numa startup e eu falei assim, não, eu quero usar camiseta preta e tênis preto. Todo mundo estava usando, eu também quero. Por que não? Queria me sentir jovem.
E fui trabalhar numa startup ajudando alguns colegas, os fundadores tinham 23 anos. E já fundaram 3. Entendeu? E são de sucesso pra caramba. Então eu falei assim, cara, eu quero participar disso. Eu trabalhava numa empresa que quando eu cheguei no Banco do Brasil tinha 140 mil funcionários. Você é um número ali dentro. Tudo é caixinha. Tudo é aquele processo organograma. E você muitas vezes só falava com sua divisão, porque a sua divisão tinha 100 pessoas. Você não falava com todo mundo da TI. Tinha 5 mil funcionários, só a TI. Então, eu falei, eu queria viver aquela coisa da startup, né? De criar, de fazer. Eu queria viver aquilo. E é legal porque o Alan, que era o nosso CEO, ele que pegava o café. Não tem chefe de gabinete, né? Nas empresas tem assim, eu tenho chefe de gabinete. Não, na startup não tem isso, meu amigo. Não tem copeira. Não tem copeira, não tem essas coisas. Então, assim, é muito legal esse ambiente. E eu falei assim, eu fui num shopping, comprei umas 4 camisetas pretas, comprei um tênis preto e falei, agora beleza, agora eu sou startupeiro. Beleza, vamos aprender. E cheguei lá e falava com a galera assim, cara, eu vim aprender. Hoje eu sou um investidor lá, não estou mais mas a gente tinha uma reunião de board toda segunda-feira para definir, eu estava lá sentado. E assim, por incrível que pareça, aí a gente foi lá e eu estava lá participando, falando o que eu pensava, e fazendo, e executando. Tinha uma vertical, estava sob a minha responsabilidade. Eu não tinha dedicação exclusivamente porque eu estava na presidência da Unidas, então, mas eu tinha condições de ajudar ali, fazer e ia tocando. Aí chegamos no final do ano, fomos fazer um team board lá, time de executivo, né, muito bacana e tudo. Aí eu fui ouvir dos outros executivos que, não, Anderson, você é um cara muito humilde, você contribui demais, a gente não pode ficar sem você. Eu falei assim, cara, eu acho que não estou fazendo nada. Então, assim, acho que a percepção deles era, cara, que legal ter um cabeça branca aqui que pode... às vezes até na hora de um momento de conflito, dar uma luz, cara, achar um negócio, um ponto. Então, assim, eu tinha uma percepção que eu estava aprendendo todo dia, discutindo funil. Olha se na Cassi vou discutir funil, cara. A empresa é fechada, só pode entrar na Cassi quem é funcionário do banco. Processo de venda, né? Pô, não precisa vender nada. Não entendi nada. Eu sou meio assim também, eu finjo de morto. Né? As primeiras reuniões eu não estava entendendo nada, aquela sopa de letrinha, eu tô assim, gente. Aí eu chegava em casa, fazia o quê? Eu pesquisava, cara, o que é isso? Tá, eu fui entender, comecei a ler, comprei uns livros, comecei a ler. Eu falei assim, agora eu estou entendendo o que é funil. Agora, beleza, já passei dessa fase. Aí, no final, você já está dando palpite, né? Já fez um download. Né? Isso. Você já está atualizado. Aí eu falei assim, cara, que legal. Então, assim, uma experiência bacana, cara, confrontando com os jovens, sabe? Confrontando com um cara sangue nos olhos, entendeu? Aliás, eu acredito que esse é o melhor momento que a gente está vivendo, porque você tem no mesmo ambiente 2, 3 gerações, às vezes 4 gerações no mesmo ambiente, e é um ambiente de aprendizado profundo. Você poder aprender com os jovens e recuperar energia com os jovens, mais jovens, é algo maravilhoso. Nosso time aqui é tudo jovem, então eu chego aqui e tenho que aprender. Claro. Eu não sei posição de iluminação, eu não sei nada aqui se não for orientado por eles. E é bem interessante porque a gente vive muito isso, né? Quando a gente foi montar o grupo de empresas, que é um movimento recente, não tinha a pretensão inicial de ter um sócio. Só que eu tinha um desafio, poxa, posso ter alguma competência no mercado, tenho impulsão, tem muito, mas eu tenho pouca sabedoria. Sabedoria é muito fruto de experiência. Era de boa. E aí o Michael agrega isso demais para nossa sociedade, né? E eu brinco quando eu falo, cara, Michael, eu venho de uma pegada de muito mais startup, no sentido de teste, evolução. Só que é uma pegada também onde a gente estrutura pouco as coisas. E o Michael é muito mais de método, estrutura, construir algo mais sólido, né? E eu brinco, falei, cara, eu peguei um sócio chato, porque eu não consigo fazer nada mal feito, tem que fazer tudo muito bem feito, isso é sensacional, né? E ao mesmo tempo, a gente acaba contribuindo muito um com o outro, até no sentido, o Michael teve que entrar no CrossFit, cara, não teve jeito. Eu ganhei um filho encantador, porque o Rômulo e essa parte dessa geração, e naturalmente parte do DNA dele, da competência, da fome de vencer que ele tem, que está acima da média, ele está nos provocando diariamente, constantemente. Você não pode ficar parado, né? A ponto. Eu me contentava com uma caminhada de 30 minutos diária, que eu amo fazer, e até que ele veio tratando isso comigo. Água mole, pedra dura, convenceu. E me convencendo com dados, inclusive, da importância de uma atividade mais robusta.
para minha longevidade, para aquilo que nós estamos fazendo. Olha que conselho importante, né? Então, essa sinergia, Sim. ela dá frutos imensuráveis. Você não pode ser cartesiano ao ponto de inibir a inovação. Sim. E a inovação não pode ser superficial ou audaciosa ao ponto dela se perder, né? Então, assim, encontrar esse equilíbrio, né? Porque você não pode tirar essa vontade de inovar, de fazer, né? Encontrar esse equilíbrio é o segredo do negócio, né? Acho que é aí que estão as empresas que de fato vão virar os unicórnios, que vão crescer. Elas encontraram esse equilíbrio, né? De ter o mínimo, porque também muitas startups quebram por questão de caixa. Muitas quebram por questão de caixa. A ideia é boa, a solução é boa, mas o cara geriu mal o negócio, porque as contas têm que se pagar. E agora falando um negócio muito interessante, é que assim, essa geração que ele dava lá, e aí eu estou falando do corpo funcional, não estou falando dos founders, dos líderes, mas muito imediatista, né? Muito ansiosa. Eu adorava parar, a gente tinha toda quinta-feira uma reunião com o time, eu falava algumas vezes com ele, explicando como é que era a história do banco, né? Eu falei assim, cara, você acha que no banco o cara vira gerente no primeiro ano? Às vezes o cara leva 15, 20 anos para virar gerente. Não estou dizendo que vocês vão precisar fazer isso, mas também assim, calma, porque assim, é uma ansiedade, né? E às vezes querem discutir, mas a empresa não tem plano de saúde, mas vocês estão brigando por algo inovador, e aí assim, você quer o benefício de uma empresa cartesiana, uma empresa que é toda blocada nas suas caixinhas, como um Banco do Brasil, um Bradesco, você quer esse benefício e quer trabalhar como se fosse numa startup. Não vai funcionar, você tem que escolher, ou você vai fazer uma carreira numa grande instituição dessa, e aí você vai ter uma forma de trabalhar e de benefício diferente, ou você vai estar num risco, numa startup, que assim, cara, você participa de um risco ali, porque está todo mundo aprendendo, está todo mundo criando, todo mundo fazendo. Não tem certo nem errado. Então o jovem de 22 anos que faz um concurso num banco, ou faz uma seleção para ser jovem aprendiz num banco Itaú, ou qualquer outro, ou numa grande empresa, está errado? Não. Se ele se encontrar ali, se ali ele fizer carreira, amanhã ele é diretor do banco, amanhã ele é vice-presidente do banco. Não tem problema nenhum nisso, entendeu? Agora, se você é uma veia que você quer inovar, que você quer fazer, você também tem que vestir essa roupagem. Não dá para misturar os dois. Assim, eu quero ter o melhor né? O melhor dos dois não existe, né? Tudo vai ter prós e contras, e você vai ter que administrar o que para você é importante. Então, quando eu conversava com eles, era legal também transmitir isso, né? Falei assim, cara, vamos com calma, as coisas não acontecem assim como a gente quer, né? Vamos alinhar as expectativas para nós mesmos. Tão importante como alinhar a expectativa com o outro é você alinhar a expectativa com você mesmo. Sim. Porque senão você vai ser um eterno frustrado, cara. Perfeito. Um eterno frustrado. Então, assim, alinha a expectativa. E eu falo muito isso, cara. Aprenda a curtir cada step da sua jornada. Comemore cada conquista. Não comemore só a linha de chegada. Porque se você colocar na sua cabeça que você vai comemorar só a linha de chegada, cara, olha o tanto de oportunidade que você perdeu para comemorar. Fato. Entendeu? Olha quanta oportunidade você perdeu para comemorar. Agora, se você passa a comemorar, a ficar feliz, a se realizar em cada step, em cada etapa, cara, olha quanta felicidade, quanto você levou para o final, né? Quer dizer, e às vezes o final não chegou. Por diversos motivos, a vida também é assim, nem tudo dá certo, nem tudo você... né? Eu posso criar uma imagem que é objetivo, um projeto de vida, assim, cara, eu quero ser presidente de uma grande empresa do varejo. Às vezes você não chegou a ser presidente, às vezes você chegou a ser diretor. Mas está tudo bem. Mas você comemorou, cara. A primeiro degrau você comemorou. Quando você virou agente de equipe, você comemorou. Quando você virou coordenador, você comemorou. Quando você virou gerente. Cara, você está ali. Você não chegou lá no final, mas você teve uma jornada inteira de satisfação, de realização, né, de reconhecimento próprio de que você conseguiu. É muito melhor. E provavelmente está formando alguém que pode chegar. Sim, exatamente, porque essas coisas não está tudo na nossa mão. É claro que é possível, tudo é possível. Mas assim, a realidade não é tão simples. A pirâmide ela é muito ingrata, ela é muito ingrata. Tem que alinhar muito a expectativa, tem que entender. Né? Eu quero ser a maior empresa de transporte do Brasil. Cara,
complicado isso, entendeu? Complicado, vai devagar, né? Vamos entender como é que essas coisas funcionam. É claro que você pode se tornar, não estou dizendo que não. A gente vê histórias, né, na saúde, por exemplo. O Júnior era um cara que vendia, o dono da Mil hoje, um cara que ficava com a pastinha na rua vendendo plano de saúde, era um corretor. E tudo bem, virou um grande empresário hoje, um dos maiores do país, mas não vai ter um Júnior nascendo todo dia, né? Não só pela capacidade dele, pessoal, mas pelas oportunidades, por tudo que a vida vai trazendo e vai te colocando, às vezes, no lugar certo, na hora certa. Então, lidar com isso para os jovens é muito importante, sabe? Lidar com isso. E o segredo não está também em dizer que não consigo. Esse não é eu nunca daria esse recado. Não acredite nisso, não vai acontecer. A chance é de 0,00001 em 1 trilhão. Não, confie nisso. Trace esse projeto, pense grande, mas execute pequeno e comemore cada vitória. Assim a vida fica muito mais feliz. Muito mais feliz, muito mais fácil, entendeu? Pense grande, não tem problema nenhum, eu adoro isso. Pense grande, cara, mas execute pequeno, faça step a step, comemore cada step, porque isso vai fazer, né, com que você... Uma coisa que eu falo muito também importante para aqueles que estão numa carreira, que não são empreendedores, estão numa carreira de colaboradores, trabalhando nas empresas, faça por você. Você quer ser gerente? Pense como gerente, atue como gerente. Você quer ser sênior? Pense como sênior, atue como sênior. Porque na hora que a vaga surgir, ninguém vai questionar, vai dizer, esse cara já está pronto. Porque as pessoas ficam assim, não, isso eu não vou fazer, porque eu sou pleno, não é função do pleno. Se amanhã me pagar, se amanhã me falar que eu sou sênior, eu vou fazer, mas isso não é função minha. Ah, não, eu não vou ter que fazer isso aqui não é função. Cara, você quer ser? Faça. Se comporte como tal. Se comporte como tal. Faça bem feito, assuma, pense igual, tenha a maturidade que precisa ter, porque no dia que tiver a oportunidade, ninguém da empresa vai discutir. Fala assim, pô, o Rômulo está pronto, ele é o cara, não tem que discutir. Ah, não surgiu oportunidade na empresa. Beleza, eu vou buscar minha oportunidade em outra. Chego lá como? Pronto. Não vou chegar lá para aprender, chego pronto. Porque as pessoas não vão perguntar qual é o cargo que você tem na sua carteira de trabalho, as pessoas vão perguntar assim, quais são as suas realizações? O que você fazia lá na empresa? Ah, cara, eu só batia carimbo, porque quem fazia as coisas mais importantes era o sênior, e eu não era sênior, ninguém ia fazer. Ninguém vai te contratar. Ele não quer saber se a sua carteira está como júnior, pleno, sênior, ele quer saber assim, o que você fazia lá? Quais são as suas entregas? Quais são as suas realizações? Quais são as suas coisas que você precisa melhorar? Essa é a pergunta que a RH faz para todo mundo. E aí o cara fala assim, cara, eu liderava, eu conduzia equipe, tomava a frente de alguns projetos. Mesmo não sendo sênior, mas eu tocava, pegava a frente de alguns projetos. Ah, você conduziu? Conduzi. E que papel você tinha lá? Não, papel disso. Me preocupava com os riscos, me preocupava com as entregas. Gosto de cumprir prazo, gosto de fazer. Aí o cara fala assim, pô. Então, assim, eu falo sempre, isso não é ser pelego, né, como falava antigamente, ou puxa-saco da empresa. Faça por você. Seja o melhor profissional da empresa enquanto você estiver lá. Tenha essa audácia de ser o melhor profissional. Porque se amanhã essa oportunidade não surgir ali, e pode não surgir, a pirâmide ela é pequena, às vezes o seu chefe é muito bom, tá muito bacana, você vai derrubar o cara, também não vai, pô. Às vezes você vai ter que buscar seu espaço fora. Eu fiz isso várias vezes, né? Você tem que buscar seu espaço fora. Mas quando você busca seu espaço, você está pronto. E você fez isso por você não fez isso por ninguém. Você não faz pelo seu chefe, você não faz pela sua empresa, você faz por você. E se cada um da equipe pensar assim e fazer assim, cara, você tem um time, meu amigo, para ser campeão do mundo. Sem dúvida. Se cada um pensar assim, cara, você tem um time para ser campeão do mundo. Essa é a maturidade, vamos falar assim, uma maturidade intelectual como profissional que você tem que ter. É importante ter essa maturidade e entender assim, cara, eu tenho que ter essa responsabilidade comigo mesmo. Que enquanto eu estiver aqui, eu quero ser o melhor funcionário. Quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como um exemplo. E isso não depende de ninguém. Só depende de você. A promoção, ser bem-sucedido como empresário, isso depende de muitos fatores, cara. Muitos fatores. A fazer com excelência é um valor pessoal, né, Anderson? Isso só depende de você. É a sua assinatura, né? É Só uma depende obra de que você, você entrega. cara, só depende de você. E é uma coisa viciante. Depois que você começa,
a construir a sua personalidade, você constrói o seu perfil em busca da entrega de excelência, isso se torna seu dia a dia, você nem Sim. percebe mais. Sim. Você nem percebe Virou mais. uma marca pessoal. Né? E você contamina as pessoas que estão ao seu lado. E essas pessoas também querem ser de excelência, né? As pessoas falam de equipe de alta performance, virou moda também. Eu odeio essas modinhas. Né? Equipe de alta performance. Todo mundo falando de equipe de alta performance. O que é uma equipe de alta performance se não um grupo de pessoas que quer fazer a maior entrega? É isso. Cara, para de pensar bonito. É para vender livro de autoajuda. Na prática, o que é uma equipe de alta performance? Todo mundo entregando o seu máximo. Essa é a equipe de alta performance. Isso passa por valores culturais. Tudo. A equipe de alta performance é só a equipe que só tem jogador nota 10. Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você precisa do carregador de piano, você precisa do cara que faça a tarefa mais operacional. Cara, eu só tenho pensador na minha equipe. Ah, beleza, quem vai fazer a ata? Não funciona. Não dá para construir um time só de atacante. Não dá, cara. Porra, são todos goleadores, tá? Os 11. E no gol? Vai ficar o goleador, vai fazer gol contra, né? Só pode. Então, assim, as pessoas têm que entender. A equipe de alta performance é a equipe que entrega os melhores resultados. Não é a equipe formada por os melhores jogadores. Às vezes, numa visão de que os melhores em cada posição. Então, é uma equipe que tem um bom goleiro, é uma equipe que tem uma boa zaga, é uma equipe que tem um bom meio de campo e que tem um bom atacante. Se ele tiver ali 2 ou 3 jogadores fora da curva, puta, aí é o sensacional, cara. É o sensacional. Porque é assim que funciona. Se você tiver 5 fora da curva, puta, melhor ainda. Mas nem todo mundo precisa ter, porque nem todo mundo quer ser campeão do mundo. Nem todo mundo quer ser campeão do mundo. Você quer entregar, cara, algo que você fala assim, cara, eu entrego um resultado. Essa equipe de alta performance. O resto é ali para vender livro de autoajuda e fazer bonitinho no Instagram. Eu não vejo assim, tá? Eu vejo de forma muito mais simples. Não, e é interessante essa visão simplificada, porque vamos lembrar da última Copa, né? A Argentina, campeã da última Copa, só perdeu para um time, ganhou um dos maiores times do mundo, mas só perdeu para um time, Arábia Saudita. Então, assim, altamente improvável, né? Meus amigos, quero caminhar aqui para o nosso encerramento. É um privilégio, Anderson, enorme. E, poxa, agora entender um pouco mais do CPF, né, do Anderson é espetacular. A gente costuma aqui encerrar falando nossas considerações finais, um resuminho aqui do que a gente levou do episódio. Pedir que você faça, Michael, e o Anderson, se puder trazer para a gente o que você considera teus maiores, na tua jornada, que você considera seus maiores acertos e os maiores erros em toda a tua história. Conversa muito rica, Anderson. Te agradecemos por esse tempo, pela disponibilidade de dividir tua experiência, teu conhecimento, tua sabedoria, teus insights e tua simplicidade com a gente aqui. E dá para a gente perceber nessa conversa, Romulo, lógico, nós tivemos muitos insights, é um episódio que vale a pena ser revisado várias vezes, mas quando há no executivo, no empresário, a capacidade de olhar, ter uma visão coletiva, né, de entender, de ter seus anseios, de se preocupar com a sua competência, com a sua entrega em excelência, mas de formar time, né, de construir pontes, não muros, né, aquele profissional que olha de forma coletiva e foca no resultado, que sabe ser paternalista, mas sabe conduzir o time a uma competência que leva para resultado. Isso é um líder difícil da gente encontrar hoje. Eu acho que nós pudemos enxergar isso aqui com muita clareza. É um exemplo, é uma inspiração de liderança, de executivo, e nós te agradecemos por isso. Está aqui um presente para os nossos telespectadores, né? Não, agradeço muito, né, o convite, é muito interessante, né, sempre que, quando o Romulo me trouxe a proposta, eu falei assim, pô, legal, né, falar sobre a gente, é muito legal, espero ter contribuído, né. É difícil falar, né, de acertos e erros, porque ao longo, né, são aí quase 35 anos de vida profissional, né, então com certeza muitos erros, muitos acertos.
eu gosto de trazer sempre um ponto. A gente escolhe alguma coisa, né? Igual em saúde. Você quer falar sobre saúde? Escolhe um tema, cara, porque saúde é tão amplo que se a gente ficaria aqui uma semana falando, não daria conta, né? Eu considero muito que as minhas maiores virtudes são os meus maiores problemas. A linha é muito tênue. É como o humor, né? Que às vezes a linha é muito tênue entre você ser um cara divertido e ser um cara também que incomoda as pessoas, que também não é um cara legal. Então, é porque aquilo que você tem como grande virtude, no meu caso, que é pessoas, que é conviver com pessoas, liderar pessoas, ser liderado por pessoas, adoro gente, que talvez seja a minha maior virtude, aquilo que eu tenho como algo que é muito meu mesmo, assim, talvez seja a minha grande marca profissional, pessoal, também é onde eu mais errei, né? É onde talvez eu tenha também não tido os acertos no sentido de confiar nas pessoas certas, falar mais do que deveria, se meter onde não deveria. Então, assim, é onde eu carrego comigo esses aprendizados. É claro que são frustrações, às vezes, são momentos que você preferia não ter vivido, mas elas fazem parte da sua história, né? Elas me formaram o que eu sou, os meus acertos e meus erros. Então, sempre que a gente tem um ponto muito forte, ele também pode ser um ponto fraco, né? A gente às vezes separa isso, né, em dois grupos, mas a gente tem que analisar que às vezes não está tão separados assim, né? Às vezes é ali que você também comete os seus maiores erros, né? Às vezes numa autoconfiança, às vezes numa soberba de achar que sabe mais, de que está sempre certo. Então, assim, acho que manter os pés no chão, manter a humildade e reconhecer que, claro, você precisa trabalhar os seus pontos mais fracos, você precisa, enquanto profissional, enquanto gestor, enquanto executivo, você precisa sempre, né, buscar melhorar aquilo que você tem que melhorar, mas tem que cuidar muito daquilo que você acha que você faz muito bem, porque ali também estão as suas maiores fragilidades, ali estão os seus maiores pontos de erros. Isso aconteceu comigo, pode não acontecer com outras pessoas, pode não fazer, mas eu tenho as minhas memórias, né, talvez de fracassos, vamos falar assim, ou daquilo que não deu certo, estão muito próximas no mesmo sentido daquelas que deram. Eu falo, puta, mas a vida é assim, você não vai acertar todas, ninguém consegue acertar todas, né? O maior desafio de gestão de uma pessoa é a paternidade, né? Esse é o maior desafio de gestão. É o maior desafio de gestão. Nada é comparável a você criar um filho. Nada é tão duvidoso, né? Nada é tão instigante, nada é tão difícil como criar uma pessoa. Imagina, criar uma pessoa, cara. Desenvolver nessas pessoas valores, caráter, aquilo que você acredita. Eu tenho uma filha que é médica. Lidei com a medicina durante vários anos, com gente muito boa e gente muito ruim. E eu sempre disse a ela, assim, cara, ela sempre brinca assim, né? Pai, quando eu me formar, eu vou comprar aquela moto que você vendeu para pagar a minha faculdade. Eu falei, não, filho, não quero nada. Não quero nada. Graças a Deus, o papai conseguiu pagar os boletos, são muitos, mas conseguiu, tá bom, graças a Deus. Tá pago. Não quero nada. Eu só quero que você execute a sua profissão com dignidade. Que você só ganhe pelo seu trabalho. Que você não receba um centavo por uma escolha que você fez ou deixou de fazer. Que tudo que norteie a sua decisão seja aquilo que você de fato acredita, aquilo que você aprendeu, aquilo que você estudou, aquilo que você está trabalhando. Se você fizer isso, para mim, assim, eu já ganhei. Não teria orgulho melhor, não preciso de mais nada. Mas até você chegar a esse ponto, você tem tanta insegurança, né, como pai. Então eu falo assim, cara, nada é tão brilhante. Então se você olhar para a nossa vida pessoal e entender como são esses desafios, você senta na mesa de qualquer executivo e conversa com ele de igual para igual. Porque a dor dele é a mesma. Nós somos pessoas. Essa proposta de vocês é muito legal. Nós somos pessoas. O cara pode estar sentado na cadeira de CEO da maior empresa do Brasil, mas ele tem o mesmo desafio de criar o filho dele que você tem no seu. E não importa se ele tem mais grana ou menos grana que você, o desafio é o mesmo. Às vezes ter mais grana é até pior, até mais difícil. Então, assim,
A gente é um só. Meu recado final seria esse, cara. Nós somos uma pessoa só. O profissional é a pessoa é o profissional. Não dá para dizer que o cara é um excelente executivo e é um cara que é um sacana na sua vida pessoal. E o vice-versa também não vai acontecer. Se esse cara não tem valores na sua vida pessoal, ele não vai construir esses valores dentro da sua empresa. E eu já vi isso, sim, diversas vezes. Nós somos um só. E quando a gente consegue unir isso, consegue levar a nossa experiência profissional para a nossa vida pessoal, consegue levar a nossa vida pessoal para a nossa vida profissional e fazer disso uma simbiose em que vale a pena, aí, meu amigo, você se realiza. Aí você, de fato, chega ao fim de uma carreira, ao fim de um mandato, como eu cheguei na Unidas, dizendo assim, eu fiz a minha parte. Sempre tem uma sensação que eu poderia ter feito melhor, mas eu me sinto realizado. Eu acho que eu cumpri a minha missão, eu acho que eu consegui fazer o que meus antecessores fizeram, entregaram uma instituição melhor do que você pegou. Todos fizeram isso. Quem chegou agora vai entregar melhor do que pegou. E assim a coisa vai evoluindo. Então, a humildade de você reconhecer que você não tem todas as respostas e que você precisa construir isso de uma forma em que faça sentido e vale a pena, né? Então, eu falei aqui muito sobre formar, né? Muito feliz das pessoas que eu formei. Se meus filhos forem pessoas do bem, né? Se meus maiores projetos de vida forem bem sucedidos enquanto pessoas, cara, não tem métrica de sucesso melhor. Não tem métrica de sucesso melhor. Eu poderia ter falhado em várias jornadas profissionais, mas se essa der certo, meu amigo, ainda assim vai valer a pena, entendeu? Então, acho que isso que é uma coisa que me move, assim, é entender que você ter a oportunidade de construir isso é algo fantástico, assim, é algo que, de fato, né, filosofando um pouco, de fato ressignifica nossa passagem aqui por esse mundo, né? Quem acredita em qualquer que seja a religião, mas assim, a gente está aqui para fazer alguma coisa, né, cara? Não estamos aqui só para ficar passando os dias, né? Então, quando você entrega isso, quando você de fato tem isso muito forte, você chega ao final dizendo valeu a pena, né? Valeu a pena. E eu tenho muita crença que tem valido muito a pena, assim. Eu sou um cara muito otimista e muito feliz de ter tido as oportunidades que tive e de chegar onde cheguei, de ter tantas pessoas, de minha família e tudo que eu tenho. Eu falo assim, cara, isso para mim é uma coisa que não tem valor, assim. É muito significante. E eu acho que se todos nós fizéssemos isso, assim como a equipe de alta performance ser formada por todo mundo querendo fazer o bem, eu acho que enquanto sociedade, se cada um fizer o seu, a gente tem uma sociedade melhor. Não precisamos de ninguém, não. Não precisamos ficar elegendo ninguém para ser Marte, não, nem para ser líder. A gente pode fazer cada um fazer o seu, né? A gente vai ter uma sociedade melhor. E saúde diz muito da sociedade que a gente quer. O sistema de saúde de um país diz qual é a sociedade que esse país quer ter. Não dá para falar em uma sociedade que não cuide do outro, que não dê direitos iguais em saúde, educação, segurança. Isso diz a sociedade que a gente quer ter. Se cada um conseguir, dentro do seu quadrado, fazer isso, cara, a gente vai ter, com certeza, um futuro muito melhor aí para toda essa geração que está chegando e para as outras que virão. Obrigado aí pelo convite. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho. Contribuiu imensamente, né, Santiago? Sou muito grato. Trago inúmeras lições dessa conversa, mas eu destacaria aqui a questão do alinhamento de expectativas. Você falou várias vezes e, de fato, eu acredito que muitas iniciativas elas não têm sucesso, ou a gente atinge o sucesso, mas não tem a satisfação dele, porque erra em setar as expectativas no começo. Então, isso para mim, excepcional. E eu vejo todo o tua personalidade, teu jeito de liderar como uma junção de empatia com pragmatismo, né? Ou seja, não abre mão do resultado, mas conseguir chegar lá valorizando as pessoas, todo mundo junto e fazendo o melhor para aquilo que é coletivo. A saúde precisa muito disso e eu fico muito feliz de ter um líder como você na saúde. Senhoras e senhores, esse é o Audazes Podcast. Eu deixo um recado para você em primeiro lugar. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber nossos podcasts semanais. E se você deseja se juntar para ter contato com os maiores líderes da saúde brasileira, eu convido a você a se inscrever no Audazes Hub, que é nosso grupo de networking exclusivo,
em que você pode fazer a sua inscrição e poder, de fato, ter contato comigo, com o Michael e com outros líderes da saúde, isso gratuitamente dentro da nossa plataforma. E como eu costumo dizer para vocês, que nunca te falte audácia.